Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 781. Que bobagem exibicionista, sempre fazendo coisas inúteis. A dança da samambaia jovem. Kimimaro resmungou novamente e em seguida, imediatamente cravou as duas mãos no chão. A terra começou a tremer, antes que alguém ao redor entendesse o que estava acontecendo. Espinhos de osso branco irromperam de sob a superfície e dispararam diretamente em direção aos dois bonecos gigantes. Destruam-nos. Com o rugido furioso de Kimimaro, os espinhos ósseos perfuraram os dois bonecos gigantes e os despedaçaram. Ao contrário do estilo gracioso de Bai, Kimimaro visava mortes limpas e instantâneas. Contanto que o inimigo morresse, qualquer método era aceitável. Bruto. Nada estiloso. Ah, cala a boca. Não tenho tempo para você. Nenhum dos dois se deu ao trabalho de cumprimentar o outro. A batalha continuou sem pausa. Dois pirralhos danados. Todos os bonecos gigantes desdobrem-se. Kabuto ainda mantinha um excelente controle sobre o campo de batalha. Vendo cada vez mais elites das forças aliadas se juntarem à linha de frente, ele parou de se conter. Abriu outro pergaminho, liberando dezenas de marionetes gigantes e mergulhando o campo de batalha no caos mais uma vez. Não pensem que já não tenho mais truques na manga. Apareça, terceiro Kazekage, reino da areia de ferro. Kakuzu, medo da terra. Outra marionete apareceu ao seu lado, o terceiro Kazekage, anteriormente destruído por Kazuyama Jeko. Essa era a vantagem das marionetes. Mesmo danificadas, podiam ser reparadas, sendo a dificuldade dependente apenas da extensão do dano. Kabuto mantinha o terceiro Kazekage e Kakuzu ao seu lado porque esses dois representavam uma força avassaladora. Areia de ferro negro preencheu o céu, inúmeros espinhos caindo como chuva. O medo do rancor da terra se arrastou pelo chão, abrindo fendas na terra enquanto lançava ataques contra os ninjas aliados por baixo. Esse titereiro é um verdadeiro estorvo. Bunta, óleo, vamos queimá-lo todo de uma vez. Entendi. Como um dos Sannin, Jiraiya sabia muito sobre mestres de marionetes, mas esta foi a primeira vez que um deles realmente o deteve. Ele teve que admitir que aquele mestre de marionetes era poderoso, mas não importava quantas marionetes fossem, elas não o impediriam. Liberação de fogo, projétil de chamas de óleo de sapo. O poderoso ataque de fogo liberado por Jiraiya e Gamabunta incendiou o campo de batalha em um instante. Os fantoches comuns eram feitos principalmente de madeira, então o fogo era o contra-ataque ideal. Infelizmente, isso só funcionava com fantoches comuns. Técnica secreta vermelha, liberação de água, formação de parede de água. O ninjutsu liberado através do corpo de um boneco não era o mesmo que as técnicas comuns. Eram jutsus que Kabuto havia pré-carregado nos bonecos. Ele selava várias técnicas em pergaminhos escondidos dentro de cada boneco e as ativava com fio sempre que necessário. Diante das chamas massivas de Jiraiya, Kabuto desencadeou dezenas de técnicas defensivas de liberação de água em rápida sucessão. Torrentes impetuosas irromperam dos corpos dos bonecos, erguendo paredes d'água para bloquear o ataque. Sério? Esses bonecos também sabem usar ninjutsu? Pergaminhos? Como diabos ele tem tantos pergaminhos? Ao ver suas chamas se extinguirem e o vapor inundar o campo de batalha, a expressão de Jiraiya escureceu. Ótimo, a visibilidade estava perfeita, e agora todo o campo de batalha estava mergulhado em vapor. Como alguém conseguiria lutar desse jeito? Onde fica a divisão de sensores? Apressem-se e confirmem as posições inimigas. Jiraiya, seu idiota. Tsunade, ainda cuidando dos feridos, teve uma rajada de vapor lançada diretamente em seu rosto. Ela irrompeu em uma fúria de maldições. Se até mesmo os Sannin foram arremessados, o resto dos ninjas não tinha chance, sua visão estava bloqueada, enquanto a dos bonecos inimigos não. Um boneco era como uma lâmina, enquanto o portador pudesse enxergar, a lâmina cortaria. Suspiro. Depois de todos esses anos, você ainda é tão dramática. É só vapor. Sopre para longe. Liberação de vento. Grande avanço. Rajada rápida. Uma voz fria e zombeteira ecoou da retaguarda do campo de batalha. Assim que as palavras foram proferidas, um vento violento irrompeu. As rajadas eram tão fortes que só podiam ser chamadas de tempestade. Todos tiveram que levantar um braço para se proteger, mas o vento não carregava nenhuma intenção assassina, apenas força bruta. Mesmo assim foi o suficiente. O vendaval dispersou completamente o vapor, restaurando a visibilidade em todo o campo de batalha. Essa voz? Orochimaru. Jiraiya reconheceu imediatamente a origem do som. Afinal, ele havia passado anos procurando por aquele homem. Virou a cabeça bruscamente na direção do som e viu Orochimaru em roupas casuais, em cima de uma árvore com uma expressão de total tranquilidade. Quanto tempo, pessoal. Como eu poderia não participar de uma guerra como esta? Eu não tinha a intenção de intervir, mas parece que as coisas ficaram difíceis para vocês sem a minha ajuda. Então, permita-me dar uma mãozinha. A arrogância de Orochimaru rivalizava com a dos Uchiha. Algumas palavras dele eram suficientes para irritar metade do campo de batalha. Mas o que eles podiam fazer? Quem ousaria respondê-lo? Como um dos Sannin de Konoha, a força de Orochimaru era incomparável. Orochimaru não esperava que ele aparecesse, mas com o poder que ele tem, é um reforço enorme. Tsunade lançou um olhar para Orochimaru enquanto continuava seu tratamento. Como companheiro Sannin, ela e Jiraiya lutaram lado a lado com ele por anos, ela conhecia bem sua força. Embora ele tivesse deixado a vila, não se tornará verdadeiramente um inimigo. Nem mesmo o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, o perseguiu. Foi Jiraiya quem passou anos se apegando à partida de Orochimaru como uma obsessão pessoal. Técnica de invocação. É claro que se um Sannin se juntasse à batalha, o primeiro movimento era sempre uma invocação. O manda roxo escuro rugiu estrondosamente no instante em que apareceu. Ei, Orochimaru, faz um tempão que você não me chama a atenção. Relaxa, não preciso mais de sacrifícios vivos. Frutos de cobra. Só quero frutos de cobra. Orochimaru suspirou e assentiu, impotente. Eu sei. Faça seu trabalho primeiro. Senão, quando Kazuyama perguntar, eu não terei uma boa explicação. Manda, seu desgraçado, Orochimaru, usando Kazuyama Jeko contra mim. Tudo bem. Esta serpente não vai discutir com você. O corpo gigantesco de Manda avançou, mergulhando direto no campo de batalha. Orochimaru estava de pé sobre sua cabeça, desembainhando casualmente a espada Kusanagi. Ele apontou a lâmina para Kabuto à distância. Para capturar o ladrão, primeiro precisamos prender o líder. De qualquer forma, pretendo verificar o campo de batalha principal depois. Perfúrio, espada Kusanagi.
Capítulo 782. Uma aura afiada como uma navalha irrompeu num instante, saindo da mão de Orochimaru como um relâmpago. Ela disparou em direção a Kabuto tão rapidamente que o alcançou num piscar de olhos. Reino da Areia de Ferro. Mas para Kabuto, esse ataque não representava uma ameaça real. O terceiro Kazekage se colocou à sua frente e num instante, a areia de ferro negra como breu se condensou em um escudo gigantesco. Clang! O estrondo da colisão metálica ecoou, com faíscas se espalhando devido ao impacto. Kabuto não esperava esse resultado. A espada Kusanagi continuou se estendendo, repelindo tanto o escudo de areia de ferro, o formado por chakra altamente concentrado, quanto o fantoche do terceiro Kazekage que estava atrás dele. Esta não é uma espada comum. Minha areia de ferro nem conseguiu rachar a ponta? A espada Kusanagi, hein? Acho que ela pode ser considerada uma lâmina lendária. Kabuto moveu o braço novamente, remodelando o escudo de areia de ferro em uma forma triangular. A superfície inclinada alterou a trajetória da espada Kusanagi. Ao ver isso, Orochimaru sorriu levemente e emitiu um discreto sinal de aprovação. Saber como mudar de tática em vez de usar a força bruta. Nada mal. Você tem um pouco de inteligência. O meu eu antigo talvez tivesse ficado impressionado com isso. Mas depois de tudo que testemunhei, aprendi uma coisa, nem tudo que você vê é a verdade. Sua voz não era alta, mas Kabuto ouviu cada palavra claramente. A mensagem era obviamente para ele. Assim que Kabuto se perguntou o que ele queria dizer, o chão tremeu repentinamente. Dança das flores, liberação de gelo, ascensão em espiral. O que? Vários espinhos ósseos irromperam repentinamente do solo, seguidos imediatamente por ar congelante que se transformou em cones de gelo afiados. Kimimaro e Aku de alguma forma haviam cavado um túnel subterrâneo, lançando uma emboscada perfeitamente coordenada por baixo. Libertação da terra, lança da terra. Para um mestre de marionetes, ser forçado a um combate corpo a corpo era um pesadelo, e o maior tabu. Mas Kabuto já havia levado a técnica de marionetes ao limite há muito tempo, transformando-se até mesmo em uma marionete. Diante de uma emboscada, sua reação foi instantânea. Assim que seu poder da terra foi ativado, seu corpo de marionete foi coberto por uma camada escura, preta como breu. Essa era a técnica lança da terra de Kakuzu. Mas ao contrário de Kakuzu, que apenas revestia sua pele com chakra para aumentar sua resistência, Kabuto aplicou a lança da terra em todo o seu corpo. Sua forma de marionete, antes elegante, tornou-se completamente negra, sinistra e perturbadora de se ver. Bum! O golpe combinado de Kimimaro e Aku lançou Kabuto para longe, mas ele permaneceu completamente ileso. Caramba, ele é durão. Kimimaro, você não disse que seus ossos eram mais duros que aço? Tique, mentiroso. Com um ataque surpresa fracassado, Aku rapidamente jogou a culpa em Kimimaro. A acusação deixou Kimimaro furioso. Ele ignorou completamente Aku e atacou Kabuto diretamente. Aku também não ia ficar para trás. Lâminas de gelo se formaram em ambas as mãos enquanto os dois pressionavam Kabuto em combate corpo a corpo. Mesmo encurralado em combate corpo a corpo, ele ainda consegue controlar marionetes? Parece que se transformar em um fantoche realmente o transformou em algo diferente. Orochimaru estava de pé como um comandante, observando seu campo de batalha, espada em punho. A emboscada de Kimimaro e Aku fora orquestrada por ele. Quanto às rotas subterrâneas, que criatura cavaria mais rápido que uma cobra? Nesse ritmo, isso vai se arrastar por muito tempo. Eu mesmo deveria cuidar disso. Para pegar o ladrão, capture o mestre. Uma vez que o manipulador seja neutralizado, a batalha se estabiliza. Embora lidar com isso sozinho possa ser um pouco problemático. Se ao menos eu tivesse um atacante forte. Seus olhos percorreram o campo de batalha em busca de candidatos. Em pouco tempo ele se decidiu por 4. Kakashi Uchiha Obito, Uchiha Shizui e Itachi Uchiha. Hehehe, quem diria que aqueles que merecem minha atenção são todos meus netos? Mas tudo bem, o mérito deve ser dado ao próprio povo. Dessa forma Orochimaru era semelhante a Onoki. Mesmo que a guerra tivesse unido as 5 grandes vilas ninja, certas vantagens ainda pertenciam àqueles que as reivindicassem primeiro. Lobos de mais, carne de menos. Era melhor aproveitar enquanto se podia. Pronto, vá, traga esses 4 para mim. Com um gesto casual de mão, 4 serpentes brancas cruzaram o campo de batalha, deslizando rapidamente em direção aos 4 escolhidos. Não demorou muito para que os encontrassem. As cobras do Orochimaru? O que ele quer? Deixa eu ir com eles? Quem é Orochimaru, afinal? Ele me manda ir e eu simplesmente? Não fale bobagens, Obito. Orochimaru Sensei é o professor do nosso Sensei. Se você o desrespeitar, quer que o Sensei lide com você? A equipe de Kakashi estava eliminando marionetes em alta velocidade. Quando viram as cobras brancas se aproximando, ficaram confusos, até que Nohara Rin se pronunciou, silenciando-os imediatamente. Rin, fique para trás. Vamos encontrar esse lendário Sannin. Certo, Rin. Devo usar meu doujutsu para te mandar embora? Não precisa. Vou falar com a Lady Tsunade. Vocês dois deveriam ir. O trio se separou. Kakashi e Obito correram em direção à posição de Orochimaru. Ao chegarem, encontraram Shizui e Itachi já à espera. Vocês dois também vieram? Sim. Parece que o que quer que venha a seguir envolva nós 4. 3 Uchiha e um lutador imprudente, todos inegavelmente poderosos. Hehehe, ótimo. Vocês estão todos aqui. Então suponho que não preciso me apresentar. Orochimaru observou os 4 atacantes reunidos à sua frente, um sorriso de satisfação se formando em seus lábios. Ao mesmo tempo, ele não conseguia deixar de admirar Kazuyama Gekko em seu coração. Cada um de seus alunos era um talento monstruoso. Devo te chamar de grão-mestre. Isso é bom. Obito falou primeiro, lembrando-se das palavras de Rin. O mestre de seu mestre era de fato o grão-mestre. Você viu a situação lá. Kimimaro e Aku sozinhos não conseguem derrotar aquele mestre de marionetes. É por isso que preciso da sua força. Vou servir de distração, ajudando você a criar a abertura. Sua missão é simples, finalizá-lo. Entendeu? Orochimaru colocou a espada Kusanagi à sua frente, sem perder tempo com conversa fiada e passando diretamente às ordens. Kakashi e os outros assentiram. Eles só estavam cooperando porque era Orochimaru quem estava dando as ordens. Se fosse qualquer outra pessoa, eles não teriam se incomodado. Afinal, ele era o professor do Kazuyama Sensei deles. Ótimo. Parece que Kazuyama-kun te treinou bem. Então vamos começar. Capítulo 783. A verdadeira força de Orochimaru não residia apenas na força bruta, mas em sua criatividade e instinto para o campo de batalha. Uma pessoa forte sem mente estratégica não passa de uma tragédia. Aqueles que sobrevivem no campo de batalha são sempre os que possuem tanto força quanto inteligência, e Orochimaru era um deles. Manda, prepare-se.
Técnica de invocação. O enorme Manda, avançando pelo campo de batalha, parou imediatamente ao comando de Orochimaru e mergulhou de cabeça no chão. Orochimaru e os outros em suas costas já haviam saltado. Ele mordeu o dedo novamente e o pressionou no ar, realizando outra invocação desta vez, convocando 5 anacondas comuns. Seu tamanho por si só deixava claro que elas eram tudo menos comuns. Assim que apareceram, se separaram em direções diferentes, destruindo todos os bonecos próximos. Espada Kusanagi. Em meio à fumaça, Orochimaru brandiu a espada Kusanagi mais uma vez, com a ponta ainda apontada diretamente para Kabuto à distância. Um instante depois, a fumaça se dissipou quando a lâmina avançou novamente. Aku, saia da frente. É a espada Kusanagi do Lorde Orochimaru. Tendo seguido Orochimaru por tanto tempo, Kimimaro estava acostumado aos seus métodos. No instante em que Orochimaru atacou, ele avisou Aku. Sem hesitar, ambos saltaram para trás, expondo Kabuto e seus 2 fantoches. O mesmo truque não vai funcionar 2 vezes. Reino da Areia de Ferro. Kabuto já havia sido pego de surpresa por Orochimaru uma vez. Desta vez, ele permaneceu perfeitamente calmo enquanto vastas quantidades de areia de ferro se reuniam em escudos triangulares para a defesa. Mas naquele instante, o chão tremeu novamente. O mesmo movimento de sempre. Medo do rancor da terra. Ao ver Manda emergir do subterrâneo, Kabuto ainda assim não entrou em pânico. Os corpos dos fantoches se abriram na altura do peito, revelando tentáculos negros em seu interior, que se expandiram para fora e envolveram Manda em uma massa de escuridão. Droga! O que é isso? Que nojo! Orochimaru, retiro minha oferta anterior. Quero 20 cestas de bagas de cobra. Com o rosto inteiro engolido por tentáculos negros e contorcidos, Manda sentiu vontade de vomitar. Como uma serpente orgulhosa e bela, ele detestava aquela sensação. Recuar era impossível, então ele descarregou toda a sua fúria em Orochimaru e exigiu mais compensação. Tudo bem. Assim que essa batalha terminar, você poderá ter o que quiser. Para Orochimaru, as bagas de cobra eram simplesmente algo que o dinheiro podia comprar. E como cientista, dinheiro era a única coisa que nunca lhe faltava. Só os seus negócios com o Daimyo rendiam-lhe dezenas de milhões por ano. Para ele, dinheiro era apenas um número. Claro que ele não se atreveria a dizer isso em voz alta. Se o seu discípulo ouvisse, ele já conseguia imaginar a resposta de Kazuyama Gekko. Nossa, meu professor é tão rico assim? Então me ajude um pouco. Sou o chefe de um clã. Tenho uma família para sustentar e estou praticamente passando fome. Suspiro. Acabar com um discípulo tão descarado. Foi sorte ou azar? Seja como for, a batalha era prioridade. A espada Kusanagi colidiu novamente com a areia de ferro. Outro clangor metálico ecoou, espalhando faíscas. Orochimaru, seus truques estão ultrapassados. Técnica secreta vermelha, explosão venenosa. Kabuto sorriu maliciosamente enquanto hordas de marionetes avançavam em direção a Orochimaru. Suas articulações se abriram, expelindo densas nuvens de veneno. Em segundos, a área se transformou em um reino de gás tóxico. Veneno é, ainda muito jovem. Como meu discípulo gosta de dizer, os Sannin de Konoha representam jogos de azar, vícios e drogas. E eu, Orochimaru, sou veneno. Orochimaru riu enquanto o veneno o envolvia. Suas mãos formaram selos. Formação de 10.000 serpentes. Inúmeras cobras venenosas jorraram de sua boca, enrolando-se firmemente ao seu redor em camadas sucessivas até formarem uma enorme bola de serpentes. A visão arrepiou todos os ninjas presentes. A quantidade de cobras era inacreditável. No momento em que todos ficaram paralisados em choque, a voz de Orochimaru ecoou, repleta de divertimento. Toda vez que uso essa técnica, me lembro das batalhas na Terra dos Rios. Havia um garoto naquela época, um titereiro também, engolido inteiro por um mar de serpentes. Suas palavras deixaram os ninjas de Konoha e Sunagakure atonitos. O campo de batalha da Terra dos Rios. O marionetista, os sobreviventes se lembravam bem. Naquela época, Sazori da Areia Vermelha havia sido enterrado várias vezes sob as serpentes de Orochimaru antes de desaparecer. Usar cobras venenosas para bloquear o gás venenoso? Então mude de tática. Destrua-os com Não, isso é mal. Assim que Kabuto ajustou seu ataque, ele pressentiu intenções assassinas, não de uma única fonte, mas de 4. No instante em que tentou recuar, 4 figuras apareceram diante dele. Surpreso, mestre de marionetes? Obito, pare de falar. Acabe com ele logo. Kakashi-senpai tem razão. Anda. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. 4 vozes ecoaram, seguidas por uma enorme bola de fogo que explodiu em direção a Kabuto. Bum! A explosão sacudiu o chão. Em meio à fumaça, Kabuto, seu corpo completamente negro, recuou rapidamente. Liberação de terra. Lança de terra o havia protegido por completo. Simultaneamente, os tentáculos de rancor terrestre e areia de ferro avançaram contra os 4 atacantes. Mas a mente de Kabuto dava voltas. Ele não conseguia entender como os 4 tinham chegado até ele tão repentinamente. Está se perguntando como chegamos aqui? Idiota, a espada Kusanagi é desse tamanho. O que você acha? Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. O Uchiha Obito zombou dele, e antes que sua voz se dissipasse, outra bola de fogo foi lançada em direção a Kabuto. O rosto de Kabuto escureceu. A espada Kusanagi? Olhando para a lâmina ainda estendida pelo campo de batalha, a compreensão o atingiu instantaneamente. O ataque de Orochimaru fora uma distração, planejada para entregar aqueles 4 diretamente a ele. Maldito Orochimaru. Não admira que o professor dele odiasse tanto cobras. Agora ele também os odiava. Criaturas traiçoeiras e ardilosas. Porque elas sequer existem neste mundo. Ele resolveu exterminar todos eles. Capítulo 784. Verdadeiramente digno de ser discípulo de Kazuyama. O marionetista foi forçado a ficar em um espaço confinado. Como você vai resolver isso, Kabuto-san? De dentro do orbe da serpente, a voz de Orochimaru carregava um tom brincalhão. Mas sua expressão endureceu rapidamente ao perceber o que realmente estava acontecendo. Mesmo em meio ao combate corpo a corpo, Kabuto não demonstrou nenhum sinal de pânico. Seu corpo inteiro estava completamente negro, e um par de lâminas se estendia de cada braço. Com uma velocidade impressionante, ele puxou o terceiro Kazekage e Kakuzu para perto de si, usando tanto os bonecos quanto seu próprio corpo para resistir à força aos ataques do esquadrão de emboscada.
Você realmente achou que um combate corpo a corpo me assustaria? Um mestre de marionetes no auge não tem pontos fracos. Kabuto rasgou suas roupas danificadas, revelando seu corpo de marionete. São apenas técnicas elementares. Você acha que eu não as tenho? À medida que as expressões do esquadrão de emboscada se tornavam mais sérias, Kabuto ergueu os braços com uma série de estalos secos. Sob o olhar deles, suas mãos se transformaram mais uma vez. Suas mãos originais desapareceram, substituídas por 2 canos de canhão. Ao mesmo tempo, vários pergaminhos flutuaram atrás dele e se prenderam rapidamente aos seus braços, como se estivesse carregando, com cada rolagem travando no lugar. O ataque de Kabuto foi ativado. Uma violenta onda de chakra irrompeu instantaneamente. Recuar. Uchiha Shizui deu a ordem aos berros, e os 4 se dispersaram em direções diferentes sem hesitar. O ataque de Kabuto lembrava o ataque anterior dos bonecos gigantes, mas o chakra concentrado nele era muito mais aterrorizante. Pior ainda, os projéteis seguiam seus alvos. Cada braço disparava 2 rajadas, 4 no total, cada uma perseguindo um deles. Tentando fugir? Ou se esconder? Que pena! Nenhuma dessas opções existe para mim. Medo da terra. Chuva de areia de ferro. Suas mãos podiam não se mover, mas de qualquer forma ele não dependia delas para controlar marionetes. Seu corpo de marionete era a fonte de tudo. Os tentáculos negros e a areia de ferro irromperam juntos, areia de ferro do céu, tentáculos da terra. Naquele momento, Kabuto parecia um deus demônio manipulando o próprio campo de batalha. Ele é tão problemático assim? Kamui. Irritado com a perseguição, Obito imediatamente ativou seu Mangekyou Sharingan. Ele girou bruscamente, usando o poder do olho para absorver completamente o projétil de chakra. Então, olhando para os outros, ele ativou Kamui mais 3 vezes seguidas, desviando os disparos restantes. Obrigado, Obito. Acabe logo com ele, vou vomitar. Liberação de fogo, frenesi da tempestade. Obito ignorou os agradecimentos, descarregando sua frustração em Kabuto antes de lançar um ataque com seu Mangekyou Sharingan. Justo. Nesse caso, eu também não vou me conter. Liberação de relâmpago, corte de fronteira. Libertando-se da perseguição, Kakashi formou 3 selos de mão, os do Haikiri, mas em vez de executar a técnica, concentrou chakra em ambas as mãos. No instante seguinte, um relâmpago irrompeu, conectando-se como uma grade enquanto envolvia todo o seu corpo. Raios percorreram seus músculos. Bum! Com relâmpagos percorrendo seu corpo, Kakashi foi tomado por uma onda de poder, seu físico endurecendo ao máximo, como o próprio quarto Raikage. Liberação de relâmpago, punho do trovão. O contra-ataque deles irrompeu. Kakashi e Obito atacaram primeiro, seguidos imediatamente por Shizui e Itachi. Os 4 lançaram outra ofensiva, mais feroz do que antes. Kabuto também reagiu, disparando projéteis de chakra continuamente, com a areia de ferro se formando em massas colossais, mas nada disso conseguiu deter Kakashi em sua potência máxima. Diante dos projéteis e da areia de ferro, ele não hesitou. Raios emanaram de seus punhos, e ele estilhaçou cada projétil com um único soco. Não muito longe dali, Orochimaru continuava observando. A esfera serpentina ao seu redor finalmente se dispersara. A névoa tóxica quase se dissipara. Devo admitir, Kabuto realmente elevou a técnica de marionetes a um patamar que poucos conseguem alcançar. Mas é só isso mesmo, falsa arte. Assim que ele terminou de falar, o espaço ao seu lado se distorceu. No instante seguinte, uma voz alta irrompeu ao seu lado. Caramba, ele é a própria encarnação do soco azul. Esse garoto, ele está saindo dos trilhos. Orochimaru conhecia aquela voz muito bem. Não ficou nada surpreso. Mas ao se virar, as palavras que pretendia dizer congelaram em sua garganta. Porque o Kazuyama Gekko que estava diante dele, embora ainda reconhecível, era inegavelmente diferente. Sensei, que cara é essa? E daí? Não estou mais bonito agora? Kazuyama Gekko sorriu, elogiando-se descaradamente enquanto olhava para seu professor. Orochimaru não respondeu. Ele simplesmente o encarou atentamente. Só depois de um longo silêncio ele falou. Kazuyama-kun, você mudou. Você não é mais o mesmo. Ah, é mesmo? Eu também me sinto assim. Acabei de passar por algo bastante incomum. Kazuyama não negou. Ele havia absorvido completamente o poder Yin-Yang dos 6 caminhos. Com a ajuda do sistema, ele forjou um corpo sábio completamente diferente daquele criado pelo sábio dos 6 caminhos. Sensei, você acha que os 4 conseguem derrotar o Kabuto? Eles deveriam. São todos seus melhores discípulos excepcionalmente fortes. Especialmente Kakashi e Uchiha Obito. Ambos já alcançaram o nível Kage. Kazuyama sentiu com a cabeça. Ele sabia muito bem o quão fortes os 4 eram. Infelizmente, seu oponente já não seguia a lógica dos ninjas comuns. Sensei, depois de estudar Sasori da Areia Vermelha por tanto tempo, você ainda não desvendou os mistérios de seus corpos de marionete? Nem pensar. Orochimaru lançou-lhe um olhar fulminante como quem diz, cuidado com o que diz. Eu sou Orochimaru. O núcleo de chakra atua como fonte de energia, produzindo chakra indefinidamente e facilitando o controle dos bonecos. É uma técnica refinada. Graças a ela, meu mecha já está em construção. Marionetes e mechas, em sua essência, não eram tão diferentes. Ambos eram construções externas e para Orochimaru, não eram particularmente atraentes. Mas para Kazuyama não foi esse o caso. Seus olhos brilharam imediatamente. O mecha está quase pronto? Então eu quero testar primeiro. Eu sabia que você conseguiria, sensei. Mas vamos observar mais um pouco. Esses 4 não sofreram contratempos suficientes desde a estreia. Quando forem suficientemente derrotados, esta batalha deve terminar. O sorriso de Kazuyama se desfez. Ele percorreu com o olhar o campo de batalha repleto de marionetes. Muito barulho. Vamos resolver isso. Foto. No instante seguinte, Kazuyama levantou a mão direita e estalou os dedos. Capítulo 785. Orochimaru olhou para seu discípulo, confuso. Um estalo? Qual era o significado de um estalo? Essa pergunta martelava em sua mente até que no segundo seguinte, estalos nítidos ecoaram por todos os cantos do campo de batalha. Os ninjas aliados, ainda em combate com os bonecos, ficaram atônitos ao descobrir que os bonecos que lutavam contra eles haviam parado de se mover repentinamente. Eles até começaram a se estilhaçar completamente sem deixar vestígios. Rachadura. Todo o campo de batalha ecoou com o som de estilhaços quebrando. As pupilas de Orochimaru se contraíram e ele imediatamente se virou para Kazuyama. Encarando o olhar de seu mestre, Kazuyama disse calmamente, relaxe, sensei.
é apenas uma aplicação da liberação de cristal. De qualquer forma, são marionetes. O destino delas é serem quebradas, transformá-las em cristais e depois em pó pelo menos, deixa menos lixo para trás. Sem flutuações nos chakras. Sem grandes demonstrações de poder. Só um estalo, e dezenas de milhares de marionetes foram apagadas? Mesmo com a liberação de cristal, conseguir algo assim deveria ser impossível, não é? Naquele instante, Orochimaru ficou ainda mais certo de que Kazuyama havia adquirido algum tipo de poder ou oportunidade inédita. Sua força havia crescido a um nível que até mesmo seu próprio mestre só podia admirar. Hehehe. Kazuyama-kun, seu poder se tornou verdadeiramente aterrorizante. Mesmo quando você atuou, não detectei nenhum vestígio de chakra. Isso não é normal. Orochimaru não era um ninja sensorial, mas conhecia profundamente as assinaturas de chakra. Não importava qual ninjutsu um ninja executasse, o chakra precisava ser reunido. A ação de Kazuyama havia quebrado completamente essa regra. Nada de especial. Mesmo, enquanto os dois conversavam, todos os bonecos no campo de batalha terminaram de se cristalizar, despedaçando-se pouco a pouco até que tudo que restou foi pó. A cena deixou todos os presentes atônitos, inclusive Kabuto. Impossível. Todas as minhas marionetes destruídas num instante? Droga. Quem fez isso? Como Kabuto poderia não ficar chocado? Num piscar de olhos, todos os fios que sustentavam seus fantoches se romperam. Todos os seus fantoches desapareceram, dezenas de milhares deles. Até mesmo os bonecos gigantes em seu campo de visão estavam desmoronando, seus corpos outrora imponentes se desfazendo em pó fino. Uma vaga. Cortador de raios corte. Ao ver Kabuto paralisado de choque, Kakashi imediatamente lançou um ataque. Relâmpagos se transformaram em uma lâmina de trovão em sua mão direita, e ele golpeou Kabuto sem hesitar. O trovão rugiu, os tentáculos de areia de ferro e rancor da terra não conseguiram impedir esse golpe. Bloco de proteção contra a luz mecânica. Bum! No instante em que a lâmina estava prestes a atingir o alvo, a defesa de Kabuto se ativou novamente. Com rachaduras em ambos os ombros, duas gemas emergiram. Conforme o chakra fluía para elas, um escudo de chakra se formou diante de seu corpo, bloqueando completamente o golpe de Kakashi. Tic! A defesa dele é ridícula. Kakashi franziu a testa. Ninguém entendia o poder daquele ataque melhor do que ele. No entanto, a defesa de Kabuto superou em muito as suas expectativas. Aquele escudo de chakra anulou completamente o golpe dele. Kabuto não sofreu nenhum ferimento. E Kabuto, apesar de ter um corpo de marionete, estava visivelmente enfurecido. Não pensem que destruir meus fantoches significa que vocês venceram. Apareça o meu exército final de marionetes. Ele puxou outro pergaminho. Ao abri-lo, apenas algumas dezenas de marionetes emergiram, mas no instante em que apareceram, inúmeros rostos por todo o campo de batalha congelaram. Porque muitos daqueles rostos de marionetes eram familiares. Ah, é? Onde ele reuniu todas essas pessoas? Conheço vários deles, até já briguei com alguns. O próprio Kazuyama demonstrou clara surpresa. Ele reconheceu rostos demais. Por exemplo, à esquerda, Toroi, o ninja de Komo que ele certa vez vendeu para um posto de recompensas. Que lamentável. Todos eles eram ninjas fortes. Ele deve ter se esforçado bastante para coletá-los um por um. Orochimaru também suspirou. Quase todos esses indivíduos eram da elite, e muitos até possuíam Kekkei Genkai. Alguns eram até mesmo membros dos 7 espadachins ninja da névoa. Será que os bonecos humanos não precisam de cadáveres intactos? Muitas dessas pessoas morreram há muito tempo. Como ele conseguiu corpos inteiros? Ou ele só precisa de certos tecidos? Kazuyama percebeu que ainda não entendia o suficiente sobre mestres de marionetes. Tradicionalmente, os bonecos humanos eram feitos modificando-se uma pessoa viva, preservando seu chakra e Kekkei Genkai. Se ele usou cultivo celular, então é possível. Esse pirralho tem talento de verdade. O marionetista adentrando a pesquisa científica. Se eu tivesse encontrado primeiro naquela época, tomá-lo como discípulo poderia ter sido uma boa escolha. Os olhos de Orochimaru estavam cheios de admiração enquanto ele olhava para Kabuto, o que fez Kazuyama franzir os lábios em divertimento. Ele pensou, não, por favor, não faça isso. Acolher essa criança teria sido um desastre. Embora fizesse sentido, Sasori da Areia Vermelha deve ter percebido o talento de Kabuto para aceitá-lo em primeiro lugar. Kazuyama, seu pirralho. Então você realmente estava em contato com Orochimaru. Não me admira que eu não tenha conseguido encontrá-lo todos esses anos. Diga-me, você o ajudou a se esconder? Com todos os bonecos destruídos, a pressão das forças aliadas desapareceu instantaneamente. Jiraiya correu em direção a Orochimaru, apenas para ver Kazuyama parado ao seu lado. Ele avançou para confrontá-los, mas Tsunade chegou bem a tempo de impedi-lo. Ah, sinceramente. Depois de tantos anos, deixe essa obsessão de lado. Meu mestre deixou a vila para seguir o caminho ninja com mais liberdade. Não é como se ele tivesse feito mal a alguém. Por que deixá-lo ir é tão difícil para você? Diante de Jiraiya, Kazuyama soltou um suspiro de impotência. A obsessão daquele homem era profunda demais. Orochimaru entendia isso muito bem, e era por isso que sempre tentava evitar Jiraiya quando possível. Como ninja de Konoha, ele não pode simplesmente ir embora quando quiser. Orochimaru, você é irresponsável. Mesmo que não tivesse se tornado Hokage, você poderia ter ficado e servido a vila, e fazer pesquisa na aldeia. Como isso não seria possível? Que palavras ingênuas. Que pensamento ingênuo. Kazuyama quase deu uma gargalhada. Imediatamente, ele interveio para defender seu professor. Há muita coisa que você não sabe. Você acha que Shimura Danzou teria permitido que meu professor ficasse? Ele não sabotou naquela época até que ele não tivesse outra escolha a não ser ir embora? Estamos apenas fingindo que nada disso aconteceu? Mas agora que Danzou está morto, falar sobre isso não muda nada. Mas Jiraiya, algumas coisas não são o que parecem. Deixa pra lá. Capítulo 786. Orochimaru permaneceu em silêncio o tempo todo, simplesmente parado ao lado, embora seus olhos nunca tenham se desviado de seu discípulo. Naquela época, por ter colaborado com Danzou, Danzou pressionou para que assumisse a culpa. Se não fosse por Kazuyama Gekko tê-lo aconselhado desde o início a garantir uma retirada, ele teria sido completamente controlado e descartado. Mais tarde, quando partiu para a Terra das Cachoeiras, foi Kazuyama Gekko quem o conectou com a mansão do Daimyo e garantiu a Ilha da Tartaruga para ele. Pensar que ele, o mestre, fora salvo repetidas vezes pelo seu discípulo. Isso era o destino. Jiraiya também se calou. Ele sabia sobre Shimura Danzou, mas acreditava que a cooperação de Orochimaru
Orochimaru com Danzou tinha sido um erro desde o início. Agora que Danzou estava morto, Orochimaru deveria ser capaz de retornar à vila. Jiraiya, algumas escolhas feitas são irreversíveis. Este é o caminho que Orochimaru escolheu. Mas, confesso que o invejo um pouco. Pelo menos ele teve a coragem de perseguir seus objetivos. E eu invejo esse desgraçado por ter um discípulo tão bom. Tsunade soltou uma risadinha ao lado deles. Ao ver Orochimaru e Kazuyama juntos, ela pensou que eles realmente formavam um par perfeito. O professor, Orochimaru, um dos Sani, o símbolo vivo da astúcia e das sombras serpentinas. O estudante, Kazuyama, um dos fantasmas gêmeos de Konoha, uma figura que se movia pela escuridão. Uma combinação perfeita. Tsunade, até você. Essa é a realidade, Jiraiya. Deixe isso para lá. Ao ouvir Tsunade também tomar o partido de Orochimaru, Jiraiya sentiu toda a força abandonar seu corpo. Então, sua teimosia não passava de obsessão? Jiraiya, encontrei-me com o sensei antes de vir para cá. Conversamos bastante. Não sou mais um ninja de Konoha, agora sou apenas um ninja errante. Não vou me envolver nos assuntos de Konoha. Só saí desta vez porque o mundo ninja está em perigo. Quando tudo isso acabar, voltarei para a Terra das Cachoeiras para continuar minha pesquisa. Quanto ao que aconteceu no passado, já passou. Finalmente, Orochimaru falou. Olhando para o homem de cabelos brancos à sua frente, aquele velho amigo que passará anos correndo atrás dele, ele exalou silenciosamente. Eles já tinham idade suficiente para que algumas coisas tivessem que ser deixadas para trás. Não que ele se importasse muito de qualquer forma. Afinal, Jiraiya nunca conseguirá encontrá-lo. Todos esses anos e nenhuma vez. Se Orochimaru não tivesse saído por conta própria, Jiraiya não o teria encontrado nem em outra vida. Não era exagero. Com a Ilha da Tartaruga, Orochimaru podia ir a qualquer lugar depois de reabastecer. Mesmo que Jiraiya vasculhasse cada canto do mundo ninja, jamais o encontraria. Eu entendo. Após um longo silêncio, Jiraiya pronunciou apenas essas palavras, depois se virou e foi embora sem dizer mais nada. Ao verem isso, os três entenderam. Ele ainda não tinha se conformado com a situação. Mas a verdade já estava revelada. Ele só precisava de tempo. Isso nos deixa apenas com o mestre de marionetes. O que devemos fazer? Devemos ir, ou deixar isso para eles? Após a partida de Jiraiya, Tsunade voltou seu olhar para o campo de batalha. Enquanto eles conversavam intensamente ali, a luta do outro lado era igualmente feroz. O grupo de 4 pessoas de Kakashi havia usado todas as técnicas que conseguiam imaginar, mas a força de Kabuto era avassaladora. Eles só conseguiram ganhar tempo, não vencer. Vamos lá, sensei. Naquela época, na Terra dos Rios, já lutávamos contra manipuladores de marionetes. Agora é a 4ª grande guerra ninja, e ainda lutamos contra manipuladores de marionetes. Ah, este deve ser o destino de nós, professor e aluno. Eles já fizeram tudo o que podiam. Vamos acabar com essa briga. Kazuyama disse isso e começou a caminhar em direção ao campo de batalha. Orochimaru deu uma risadinha e o seguiu. Tsunade ainda tinha deveres de cura, então não pôde ir junto. Observando a dupla caminhar em direção ao campo de batalha, ela balançou levemente a cabeça antes de se voltar para as forças principais e retomar seu trabalho inacabado. Entretanto, do outro lado do campo de batalha, a fumaça tomou conta do ar. Todos os clones das sombras de Uchiha Madara haviam desaparecido. Um raio disparou em direção ao Susanoo final. Opressão relâmpago, a dança das 1000 gerações. Com um grito furioso, o golpe desferiu um estrondo. Mesmo com toda a sua força, o golpe de Shirai fez o Susanoo azul tremer apenas levemente, nenhum dano. É só isso que você consegue fazer? Que decepção, que fraqueza. Uchiha Madara cruzou os braços, a arrogância transbordando de sua expressão. Seu olhar superior apenas alimentou a fúria do 4º Raikage e sua força ressurgiu. Era verdade que a raiva podia revelar um poder muito além dos limites habituais. Shirai estava provando isso. Kakushin, não ouse me subestimar, mas tal ataque não era nada diante de Uchiha Madara. Sem se mover, ele simplesmente permitiu que o Susanoo balançasse um braço e lançou Shirai para longe com uma rajada de energia. Comparado aos punhos envoltos em relâmpagos do Raikage, o soco do Susanoo era muito mais direto. Ambos brilhavam em azul, mas não eram nem de longe iguais. Sob esse ataque, Shirai só pôde recuar e se defender. Liberação de fusão. Jutsu dissolvente de monstros. Dança Shikigami, rotação. Mas logo depois, Terumi e Konan entraram em cena para continuar o ataque. Um líquido corrosivo jorrou da boca de Terumi, formando instantaneamente um rio que engolfou Susanoo. O papel de Konan transformou-se em inúmeras pontas afiadas, que caíram do céu e impediram Susanoo de saltar. Muitas folhas continham etiquetas explosivas que detonaram no meio do ataque. Derreter e manipular papel? Brincadeira de criança. Embora o líquido corrosivo tenha desgastado Susanoo, Madara permaneceu inalterado. Apenas o Susanoo se transformou. De sua forma esquelética, transformou-se em uma versão de 4 braços, manifestando 4 espadas de luz simultaneamente. Bum! As 4 lâminas golpearam em direções diferentes, sua aura de espada feroz obliterando tanto a liberação de fusão quanto a técnica dança Shikigami. Agora é a nossa chance. Kushina, vamos. Certo. Celo adamantino. Os números fizeram a diferença. Os ataques vieram um após o outro. No instante em que os golpes de espada atingiram o alvo, Minato e Kushina apareceram diante do Susanoo. Um poderoso Rasengan, com distintas flutuações de chakra, atingiu o peito de Susanoo. Ao mesmo tempo, as correntes adamantinas de Kushina irromperam do chão, aprisionando Susanoo mais uma vez. Kushina, ótimo trabalho. A seguir, liberação de vento, Rasengan. Capítulo 787. Bum! Outra violenta explosão ocorreu, lançando uma densa nuvem de fumaça que engoliu Madara Uchiha por inteiro. Namikaze Minato e Kushina já haviam retornado às suas posições originais, mas o estado de Minato era claramente precário. Sua mão direita estava um desastre, coberta de feridas profundas e laceradas. Kushina, você está bem? Por que usar uma técnica que nem está totalmente desenvolvida? Kushina correu para o lado dele, com a preocupação estampada no rosto. Ela segurou a mão direita dele com as 2 mãos, envolvendo-a com chakra carmesim enquanto usava a vitalidade do chakra da besta com cauda para curá-lo. Pode não estar completo, mas tem poder. Olhar. Em vez de se preocupar com o próprio ferimento, Minato olhou para Madara Uchiha. Quando a fumaça finalmente se dissipou, todos puderam ver o que havia acontecido. O Susanoo fortalecido havia sido despedaçado pelo golpe, seu peito aberto, sua estrutura esquelética completamente esmagada. Adicionando a transformação
aproximação da natureza ao chakra de alta densidade, mas ainda é algo pouco refinado. Uma técnica incompleta. Madara Uchiha percebeu imediatamente. Usar um jutsu incompleto contra ele? Que ridículo. Não pare e continue atacando. Seu Susanoo está quebrado. Raikage. O grito de Onoki fez o Raikage avançar novamente, desta vez com um velhinho baixinho seguindo. Use o mesmo ataque novamente. Desta vez, eu vou te apoiar. Após várias trocas de golpes, Onoki já havia bolado uma contra-estratégia. O Raikage seria a lança, e ele forneceria o impulso. Ao ver isso, o Raikage não hesitou. Raios percorreram seu corpo mais uma vez enquanto ele avançava em direção ao Susanoo. A essa altura, o Susanoo já havia começado a se reparar rapidamente. Em um instante, o dano causado por Minato quase desapareceu. Encontro dos ninjas do relâmpago, linha de luz. Liberação da terra. Técnica da rocha de superpeso adicional. A pedra de peso adicional podia gerar uma pressão esmagadora da terra através do chakra da natureza terrestre. Quando aplicada ao corpo humano, aumentava drasticamente seu peso gravitacional. O plano de Onoki era tornar o soco do Raikage exponencialmente mais pesado e muito mais destrutivo. Com o apoio de Onoki, aquele soco reforçado atingiu Susanoo em cheio. Bum! A força do golpe foi aterradora. Madara estreitou ligeiramente os olhos. Ele já havia reconhecido o poder do ataque. Normalmente, o punho do Raikage não o teria ferido. Mas, impulsionado pela técnica da rocha com superpeso adicional, esse soco estilhaçou Susanoo por completo. Seus ossos e armadura se despedaçaram com um único golpe. Muito bem, Lorde Raikage. Lorde Sombra da Terra. Enterrado em pó de ouro. Te peguei. No instante em que o Susanoo se rompeu, enormes quantidades de poeira dourada surgiram debaixo dos pés de Madara. A poeira dourada o envolveu em extrema velocidade, lentamente formando uma pirâmide. Kushina. Aqui. Correntes de selamento adamantinas. Assim que a pirâmide se solidificou, Kushina imediatamente aprendeu com suas correntes de selamento adamantinas, com a intenção de aprisionar Madara lá dentro. Somente depois que tudo estava pronto, todos finalmente respiraram aliviados. Conseguimos pegá-lo? Não tenho certeza. Deveria ter. Não. Ali. O chakra de Madara Uchiha ainda está lá. Assim que pensaram que tinham conseguido, Kushina olhou repentinamente para a distância com choque nos olhos, porque ela podia sentir o chakra de Madara Uchiha à distância. E o Madara que eles acabavam de selar possuía o mesmo chakra. Hehehe, como esperado do clã Uzumaki. Sua percepção do olho da mente de Kagura é realmente impressionante. Mas aquele clone de madeira já me enganou até a mim. Enganar vocês não é nada. Clone de madeira? Essas duas palavras explodiram na mente de todos como um trovão. O estilo madeira do primeiro Hokage? Como isso era possível? Não acredita? Então deixe-me ver como você pretende dançar. Liberação de madeira. O nascimento de um mundo de árvores. Madara Uchiha, parado à distância, juntou as mãos enquanto um chakra aterrador jorrava dele. O chão tremeu quando inúmeras raízes brotaram, e como predadores pressentindo a presa, avançaram em direção aos 5 Hokage. Droga, é mesmo a liberação de madeira do primeiro Hokage. Não entrem em pânico. Formem uma linha defensiva. Kushina. Minato demonstrou mais uma vez sua coragem. Mesmo com o inimigo usando liberação de madeira, um Uchiha usando liberação de madeira. Eles precisavam se defender agora, ou seria tarde demais. Como técnica de selamento, as correntes de selamento adamantinas eram incrivelmente versáteis. Kushina rapidamente envolveu todos nelas, confiando em seu poder defensivo para resistir ao ataque nascimento de um mundo de árvores de Madara. O Jinchuriki de 9 caudas é uma verdadeira praga. Muren, você não vai fazer nada? Enquanto mantinha o ataque, Madara olhou para o homem ao seu lado. Desde antes, Muren Uchiha não havia se movido, apesar de ter dito que queria alongar o corpo. Você está se divertindo, não está? Já enviei Zetsu Negro para encontrar a besta de uma cauda. Quando ele voltar com notícias, eu a capturarei. Sem uma cauda, não podemos começar o ritual, certo? Muren lançou um olhar para as duas pessoas a seus pés e para os 5 caudas deitada atrás delas, um lampejo de crueldade em seus olhos. Ele estava ficando impaciente. Verdadeiro. Tudo bem. Vamos esperar pelo Zetsu Negro. Vou brincar com eles mais um pouco. A ordem para selar as bestas com cauda estava definida de uma cauda a 9 caudas. Nem mesmo Madara poderia mudar isso. Com uma cauda desaparecida, eles só podiam esperar. Seu olhar retornou ao campo de batalha. Graças à proteção das correntes de selamento adamantinas e às defesas combinadas de Rasa e Onoki, eles haviam de fato impedido o nascimento de um mundo de árvores. Afinal, você é um dos 5 Hokage. Se você não conseguisse nem bloquear isso, seria vergonhoso. Então, como você vai responder da próxima vez? Enquanto Madara falava, ele pressionou as mãos em um novo selo. Depois de lutar por tanto tempo, era raro vê-lo realmente formar um selo de mão. Um instante depois, Susanoo apareceu mais uma vez. Desta vez, não atacou, copiou a postura de Madara e formou o mesmo selo. Justo quando os 5 Hokage sentiam um momento de alívio por terem conseguido manter a linha de defesa. O céu escureceu subitamente. Eles imediatamente olharam para cima, e o que viram fez suas pupilas tremerem violentamente. Capítulo 788. Droga, será que uma coisa dessas é mesmo possível? Merda. Portanto, nossos níveis de potência estão muito longe de ser compatíveis. Até mesmo os 5 Hokage, até mesmo os líderes das aldeias, sentiram a enorme disparidade de poder entre os dois lados naquele momento. Todos os olhares estavam fixos no enorme objeto que se formava no céu. Era um meteorito tão vasto que quase encobria os céus, bloqueando a luz do sol e sufocando o espírito de luta nos corações de todos. Não se tratava apenas de um meteorito. Era como uma declaração de que tudo que eles haviam feito não tinha significado algum. Mesmo antes do meteorito atingir o solo, a pressão esmagadora que varria a terra fazia com que seus corpos parecessem mais pesados, apesar de serem ninjas poderosos. Droga, como isso está acontecendo? Até mesmo o impulsivo Raikage perdeu a capacidade de pensar por um instante. Ele sabia exatamente o que aconteceria se aquele meteorito atingisse o solo. Terumime e os outros sentiram uma profunda sensação de impotência. Por mais fortes que fossem, aquilo já havia superado o ninjutsu. Isso foi um desastre natural. Se recomponha.
Não se esqueça de quem você é. Kushina, monte uma barreira defensiva. Deixe o resto comigo. O rugido de Namikaze Minato despertou o grupo desmoralizado. Ele segurava firmemente sua kunai marcada enquanto encarava o meteorito em queda. Não havia um pingo de medo em sua expressão, apenas um espírito de luta que crescia rapidamente. Kushina não perdeu um segundo. Juntando as mãos, ela liberou o chakra da raposa de 9 caudas mais uma vez. Correntes vermelho-douradas irromperam, espalhando-se por toda a área. Assim que as correntes de selamento adamantinas completaram sua formação, ondas de chakra vermelho-dourado se propagaram para fora. Com o chakra combinado da raposa de 9 caudas e da linhagem Uzumaki, as correntes de selamento adamantinas atingiram seu poder defensivo máximo. Senhor Tsuchikage, Senhor Kazekage, suas técnicas deveriam ser capazes de me ajudar a alcançar o céu, certo? Contarei com você. Minato olhou na direção de Onoki e Rasa. Uma opção seria reduzir o peso com a técnica da rocha leve para possibilitar o voo. Outra opção seria voar usando a liberação magnética para controlar o pó de ouro. Ao ouvirem as palavras de Minato, os dois avançaram imediatamente. O deus voador do trovão, hein? Tem certeza de que consegue fazer isso com um meteorito desse tamanho? Rasa já havia se recomposto. Como Kage, ele sabia que sua atitude representava sua vila. Em uma crise como essa, recuar não era uma opção. No instante em que Minato deu um passo à frente, ele entendeu exatamente o que o homem pretendia. Mesmo assim, não pôde deixar de duvidar. Aquele meteorito era simplesmente grande demais. Confiança? De jeito nenhum estou confiante. Mas não fazer nada não é uma opção. Sem confiança. Nem em você? Rasa ficou paralisado por um instante. Depois sua expressão endureceu. Confiança ou não, eles tinham que agir. Isso era certo. Lord Tsuchikage, reduza o peso dele. Usarei ouro de areia para enviá-lo para cima. Onoki olhou para o meteorito. Em vez de responder imediatamente, ele lançou um olhar para a figura distante, o medo enterrado em seu coração todos esses anos. Madara Uchiha. Madara, não vou deixar você me assombrar nunca mais. Nem mesmo você, eu, o Tsuchikage Onoki de ambas as balanças, teremos medo. Okage, eu vou com você. Vou desacelerar o meteorito. O resto é com você. E já que é a sua primeira vez experimentando a rocha leve, duvido que você consiga voar. Liberação da terra. Técnica de rocha leve. Ain. Lord Okage. Os olhos de Onoki brilhavam como fogo enquanto ele surgia rapidamente atrás de Minato. Ele colocou as mãos nas costas de Minato, e assim que o jutsu foi ativado, Minato sentiu seu corpo perder todo o peso. Ele flutuou para cima. Ao ver isso, Onoki disse rapidamente, relaxe o corpo. Siga meus movimentos para cima. Esse senhor faz parecer tão fácil. Ao experimentar a ausência de gravidade pela primeira vez, Minato sentiu como se não conseguisse mover os membros. Mas ele não tinha escolha. Teve que se adaptar. Felizmente, graças ao seu talento natural, ele rapidamente se adaptou. Ei, já peguei o jeito. Mas, por que eu não consigo voar? Lord Tsuchikage? Não importa, eu vou descobrir. Essa habilidade é incrível, combinada com meu jutsu. Como devo chamá-la? O discurso desconexo de Minato deixou todos ao redor sem palavras. Esse desgraçado. Agora não é hora para isso. Técnicas de nomenclatura? Experimentos? Não aguento mais assistir a isso. Suba lá. Ouro de areia. Rasa não aguentava mais. Claro, Minato era forte, mas algo estava errado com ele. Suspiro. Como esperado, ninguém em Konoha é normal. Sim, estou falando de você. Seu pervertido do Gecko. Gecko Kazuyama. Quem está falando de mim? A Rasa. Deixa pra lá então. Com o impulso do ouro de areia, Minato soltou um grito de susto ao ser lançado para cima. Onoki também acelerou rapidamente. Ao vê-los alçar voo, todos depositaram suas esperanças neles. Será que eles conseguirão? Não faço ideia. Calha a boca. Raikage. Minato vai conseguir. Kushina permaneceu firme atrás do marido, embora seus olhos estivessem cheios de preocupação. Enquanto um lado enfrentava a queda de um meteorito e a morte certa, a outra batalha já estava chegando ao fim. Kazuyama, Gecko e Orochimaru haviam chegado a Kabuto. Por quê? O quê? Por quê? Se eu te desse grama para comer, você comeria? Muitas perguntas. Você simplesmente escolheu o caminho errado. Marionetes? Sumiram reduzidas a pó. Suas técnicas ofensivas? Armas escondidas? Ferramentas? Tudo sumiu reduzido a pó. Todos os ataques de Kabuto eram anulados no instante em que se aproximavam daquele homem. Apenas ele próprio permanecia de pé diante de seus oponentes. Ele não conseguia entender. Tinha atingido o ápice da arte de manipular marionetes, mas não conseguia sequer tocar no homem à sua frente. Seus bonecos, suas armas, tudo se transformou em cinzas ao contato. Sinto que o sensei está diferente agora. Ainda mais assustador. Sinto que ele poderia me matar instantaneamente. Vocês também sentem isso? O Uchiha Obito já havia retraído seu Mangekyou Sharingan, encarando seriamente seu professor. Suas palavras fizeram os outros três assentirem repetidamente. Eles também sentiram isso, uma pressão invisível. Segui o caminho errado? Impossível. Eu já alcancei o ápice dos marionetistas. Você é apenas uma exceção. Não pense que eu não tenho mais truques na manga. Morrer, Kabuto se recusou a aceitar tal final. Ele usaria cada gota de força que lhe restava para provar que era o mestre de marionetes mais forte. Capítulo 789. Seu corpo inteiro começou a emitir uma série de estalos agudos, o som de interruptores mecânicos se encaixando. No instante seguinte, fios visíveis de chakra e tentáculos negros como breu, carregados de rancor e medo, irromperam dele simultaneamente. Há poucos instantes, ele ainda parecia um mestre de marionetes refinado. Num piscar de olhos, transformou-se num monstro. Não me admira que algo tenha parecido estranho quando esmaguei o boneco do Kakuzu mais cedo. Então você realmente implantou um dos corações do Kakuzu em seu próprio corpo. Bem, técnicas de marionetes e o medo do rancor da terra. Eu nunca imaginei que essas duas artes secretas pudessem se fundir tão perfeitamente. Admito, você é incrivelmente talentoso. Mas vou repetir, você escolheu o caminho errado. Kazuyama Gecko olhou para Kabuto, agora transformado em uma criatura grotesca, e balançou a cabeça negativamente. Ao seu lado, a curiosidade de Orochimaru só aumentava. Exatamente como seu discípulo havia dito, a fusão dessas duas artes o fascinava de verdade. Os outros quatro não tinham preocupação alguma. Kazuyama Gecko estava ali. Que problemas Kabuto poderia causar agora? Impossível. As técnicas de manipulação de marionetes são as artes mais poderosas do mundo. Com meus fantoches posso conquistar cidade após cidade. Matar 10.000, 100.000. Ninguém pode se opor aos meus fantoches. Kabuto havia perdido completamente o
outro controle, mergulhando de vez na loucura. Enquanto Kazuyama Gekko o encarava, o Kabuto da linha temporal original surgiu em seus pensamentos. Caminhos diferentes, mas a mesma fixação obsessiva. Esqueça. Que utilidade tinha em pensar em tudo isso? A essa altura, não havia outra solução. O Kabuto à sua frente estava mais desvairado do que nunca. Deixá-lo vivo só traria desastres maiores. Suspiro. Você já se meteu numa enrascada. Encontre uma saída. Para o mundo ninja neste momento, você não passa de uma bomba instável. Estilhaçar. Kazuyama Gekko ergueu a mão direita e deu um leve tapinha no ar. Um instante depois, uma cena horrível se revelou. Kabuto, cujos tentáculos e fios de chakra ainda chicoteavam descontroladamente um segundo atrás, congelou no lugar. Até mesmo os tentáculos do medo do rancor da terra pararam completamente. Então, começando pelas pontas, tudo começou a se partir, fragmentando-se em pó pouco a pouco. Está acontecendo de novo. A nova técnica do sensei. Kakashi, Obito, Shizui, algum de vocês consegue dizer que jutsu é esse? Os olhos de Obito se arregalaram. Mesmo com o Sharingan ativado, ele não conseguia discernir a mecânica da técnica. O mesmo aconteceu com Kakashi e os outros. Eles podiam ver Kabuto se despedaçando, mas não tinham a menor ideia de como aquilo estava acontecendo. Interessante, não importa quantas vezes eu testemunhe isso, suas habilidades nunca deixam de ser aterrorizantes. Você o esmagou diretamente? Por cristalização? Ou algo ainda mais extraordinário? Os olhos de Orochimaru nunca perderam o brilho de curiosidade. Um instante atrás, ele estava fascinado por Kabuto. Agora estava completamente fascinado por seu discípulo. Desde que Kazuyama Gekko reapareceu no campo de batalha, Orochimaru tornou-se completamente incapaz de decifrá-lo. Principalmente essa técnica a apontar para alguém e a pessoa se estilhaça. Que diabos era aquilo? Impossível. O que você fez comigo? Rachadura. Kabuto, paralisado, soltou um rugido confuso e furioso. Ele não conseguia entender porque não conseguia se mover, nem porque todos os seus fios e tentáculos de marionete haviam sido despedaçados. O desaparecimento de seu chakra e o medo da mágoa da terra o encheram de pavor. O pó volta ao pó, a terra volta à terra. O destino final de um fantoche é se despedaçar em fragmentos, irmão. Eu apenas te ajudei a concluir essa etapa. E já que vocês estão todos tão curiosos, está aí a liberação de cristal. Embora seu poder seja dezenas de vezes maior do que antes, Kazuyama Gekko explicou sua habilidade abertamente. Ele ainda estava usando a liberação de cristal, mas agora com uma característica adicional. Liberação de cristal, Yang, e já não pertencia à categoria de Kekkei Genkai. Havia evoluído para Kekkei Moura. Essa era uma habilidade que superava tanto o Kekkei Genkai quanto o Kekkei Touta, nascida da fusão de 7 transformações da natureza: fogo, vento, terra, água, relâmpago, Yin e Yang. A liberação de cristal original podia cristalizar instantaneamente toda a matéria, exceto o chakra, até mesmo as partículas no ar ou sangue no corpo de uma pessoa. Mas essa liberação cristalina evoluída, agora parte da rede da linhagem, podia cristalizar instantaneamente qualquer coisa, sem exceção. A transformação em cristal ocorria num instante. Eu vejo, com base na minha pesquisa sobre a liberação de cristais, deveria ser impossível cristalizar um chakra. Mas parece que você já quebrou essa limitação. E a julgar por esse efeito devastador, será este um Kekkei Touta? O choque substituiu a curiosidade no olhar de Orochimaru. Em sua mente, Kazuyama Gekko havia pegado seu Kekkei Genkai e o expandido para um Kekkei Touta, algo semelhante à liberação de poeira. Em termos de percepção e conhecimento, ninguém no mundo ninja superava Orochimaru. Mas infelizmente para ele, Kazuyama Gekko já havia ultrapassado os limites do entendimento comum. Sensei, a ciência pode ser infinita, mas algumas coisas não podem ser descritas pela ciência. Como eu, por exemplo. Agora mesmo. Certo, podemos estudar isso mais tarde. Kabuto, vá. Tendo vivido uma segunda vida, espero que você escolha o caminho certo. Liberação de cristal, choque. Kazuyama Gekko ergueu novamente a mão direita. Desta vez, ele não apontou com um único dedo. Toda a palma da mão estava estendida. Ao mover a mão, todos ao redor sentiram o ar vibrar. Olhando para Kabuto, eles viram que ele havia se transformado em um enorme cristal, brilhando sob a luz do sol. Então, sob seus olhares atonitos, o cristal lentamente se desfez em pó, espalhando-se pouco a pouco. Kabuto, ainda selado dentro do cristal, desintegrou-se juntamente com ele, desaparecendo completamente do campo de batalha. Só isso? Ele simplesmente foi embora? Então, pelo que estávamos lutando todo esse tempo, o Uchiha Obito sentiu como se tivesse levado um golpe devastador. Eles haviam lutado tanto por tanto tempo, e ainda assim, nada se comparava a um único golpe de seu sensei. Você é mesmo uma figura, se comparando ao nosso professor sem motivo algum. Você tem razão. Ele é o sensei. Por que eu me compararia a ele? Tic, acho que vou procurar a Rin. A resposta de Kakashi imediatamente animou Obito. Afinal, depois de todos esses anos, ele já sabia que seu sensei era um monstro. O que mais havia para se chocar? Kazuyama Gekko olhou para seus 4 discípulos e deu um leve sorriso. Todos vocês cresceram. Continuem se esforçando. Quem sabe? Talvez você até me alcance um dia. Que afirmação descarada. Com a força que ele tem agora, mesmo que todos os seus discípulos se amarrassem, ainda assim não teriam a menor chance contra ele. Mas mesmo assim um pouco de incentivo, talvez até um pouco de sedução, nunca fez mal a ninguém. Afinal, eles eram seus discípulos. Ele não podia deixar que perdessem a vontade de seguir em frente. Capítulo 790. Enquanto ouviam os conselhos psicológicos de seu sensei e observavam o inimigo se desfazer em pó pouco a pouco, Kakashi e os outros sentiram uma emoção que não conseguiam descrever. Após um longo silêncio, Kakashi finalmente falou lentamente. O auge dos marionetistas jamais se repetirá. Como testemunhas, aqueles que o vivenciaram em primeira mão, devemos nos lembrar desse ápice e transmiti-lo às gerações futuras. Não sei se algum futuro mestre de marionetes voltará a atingir tal nível, embora eu duvide. Ao ouvir isso, Kazuyama Gekko olhou para Kakashi. Ele nunca esperara que seu discípulo tivesse tamanho talento literário. Por outro lado, Kakashi era um homem que sabia apreciar o paraíso Isha Isha. É claro que ele tinha cultura. Kakashi, essa percepção é impressionante.
Nesse caso, Celo. Kazuyama estendeu o dedo novamente, tocando o que restava do corpo de Kabuto. Kabuto já estava completamente morto. O que restava era apenas uma carcaça de marionete. Seu núcleo de marionete e o coração do medo do rancor da terra foram as primeiras coisas a desaparecer. Mesmo com a cristalização, Kazuyama sabia exatamente o que mais importava. Foi por isso que ele interrompeu a vida de Kabuto logo no início. O que restou sem se cristalizar foi apenas a casca. Kabuto está morto. Isto agora não passa de uma carcaça de fantoche. Recolha-a e devolva-a à aldeia. Pode ser considerada um espólio de guerra. Essa batalha foi travada para proteger todo mundo ninja. Não havia nada a ganhar com a perda. Mas Kazuyama, de qualquer forma, impôs a existência de um sistema de espólios de guerra. Afinal, ele derrotou e matou Kabuto. Ninguém se oporia ao que ele quisesse fazer com o corpo. Kakashi não hesitou. Adiantou-se e recuperou os restos mortais de Kabuto. Com a morte de Kabuto, a batalha aqui terminou oficialmente. Kazuyama, está tudo resolvido da sua parte? No momento em que Kazuyama se preparava para seguir em direção ao campo de batalha principal, uma voz ecoou repentinamente em sua mente. Nara Shikaku, uma transmissão mental via Yamanaka Inoishi, está feito. Qual é o problema? Leve seu esquadrão imediatamente para o campo de batalha principal. A situação lá é terrível. Terrível? Seu inimigo ali era Madara Uchiha. Terrível era o normal. Quão pior poderia ficar? Não é só Madara Uchiha. Existe outro Uchiha. Esse seria o segundo Madara. Ainda dentro do esperado. Sinceramente, por que todos entraram em pânico tão rápido? Olhe para ele, Kazuyama Gecko calmo como água parada. Não importa quem apareça nem uma ondulação. Não acredito como você está indiferente. O inimigo já capturou 2 caudas, o 4 caudas e os 5 caudas. Neste momento, os 5 Kage e Aiko, os líderes das vilas Konan e Kushina estão todos lutando. Kazuyama Gecko, o que você acabou de dizer? Repita. 2 caudas, 4 caudas, 5 caudas? Capturado? Impossível. Absolutamente impossível. Shikaku, suas informações devem estar erradas. Eles nem sequer estão nesta terra. Como poderiam ser capturados? Que tapa na cara brutal. Mas Kazuyama não pôde deixar de ficar chocado. Ele havia se esforçado ao máximo para enviar Yujito e os outros secretamente para a Terra da Neve para que o inimigo não encontrasse o Jinchuriki. Como é que eles os encontraram afinal? Impossível ou não, o ninjutsu da percepção não mente. O Jinchuriki de 2 caudas, o Jinchuriki de 4 caudas e o próprio Jinchuriki de 5 caudas apareceram no campo de batalha principal. Todos eles estão sob controle. Eles foram trazidos por aquele que se autodenominava Madara Uchiha. O campo de batalha está um caos completo agora. Um enorme meteorito está caindo. Eles precisam da sua ajuda imediatamente. A voz de Shikaku estava tensa, carregada de urgência. Diante dele, a esfera sensorial de água se distorcia violentamente, um sinal de que o chakra estava atingindo níveis extremos e anormais em um único ponto. Os violentos tremores da esfera sensorial deixaram todos os ninjas sensores ao redor, incluindo Inoishi, boquiabertos em descrença. Entendido. Estou indo para lá agora. E notifiquem todas as unidades. Gaara deve ser protegido a todo custo. O alvo do inimigo não vai mudar. Eles certamente irão atrás de Gaara. Ele é o Jinchuriki de uma cauda. Kazuyama Gecko entrou no modo sábio instantaneamente. Com sua percepção aguçada, ele já conseguia sentir as terríveis flutuações de chakra à distância. Madara Uchiha se divertindo. Não vai ser fácil. Sensei, primeiro vou para o campo de batalha principal. Você vem comigo? Orochimaru assentiu com a cabeça. Claro que ele iria. Aquele era Uchiha Madara, a lenda viva. Toda a geração deles cresceu ouvindo histórias sobre Madara e Hashirama. Ver uma lenda viva. Como ele poderia perder isso? Ótimo. Então vamos juntos. Kakashi, siga as instruções da divisão de sensores e proteja Gaara. Estamos indo para o campo de batalha principal. Antes que Kakashi ou os outros pudessem responder, Kazuyama ativou a técnica do Deus Voador do Trovão. Ele e Orochimaru desapareceram instantaneamente. No campo de batalha principal, Namikaze Minato e Onoki já haviam alcançado o meteorito que caía. Onoki disparou na frente, acelerando diretamente em direção a ele. No instante em que suas mãos tocaram o meteorito, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo céu. Liberação da Terra. Técnica de rocha superleve. Uma técnica transmitida por gerações em Iwagakure, ela reduzia drasticamente o peso de qualquer objeto. Sua contraparte era a técnica da rocha com peso adicional. Onoki agora o utilizava para aliviar o peso do meteorito à força, diminuindo sua velocidade de queda. Okage. Agora. Onoki rugiu novamente e Minato acelerou para cima. Sem hesitar, Minato pressionou a mão contra o meteorito. Ao contrário do agitado Onoki, ele falou calmamente. Técnica do Deus Voador do Trovão. Com esse comando discreto, o enorme meteorito desapareceu do céu. O céu, antes opressivo, clareou instantaneamente e a pressão esmagadora desaparecendo sem deixar vestígios. Conseguimos. Claro, Minato sempre consegue. Com a remoção do meteorito, a crise foi completamente evitada. Os ninjas no chão explodiram em vivas. Aquele maldito Tobirama Senju e sua técnica do Deus Voador do Trovão de novo. Eu realmente não entendo por que tantas pessoas aprendem esse jutsu. Mesmo assim, mover um meteorito tão grande faz dele um ninja decente. Madara Uchiha permaneceu calmo o tempo todo, até que a técnica do Deus Voador do Trovão apareceu. Uma onda de irritação o percorreu. Naquele momento, seu ódio por Senju Tobirama atingiu um novo patamar. Capítulo 791. Madara Uchiha recuperou rapidamente a compostura e falou com frio desdém. Afinal, você é um dos 5 Kage. Se não consegue lidar nem com um único meteorito, eu realmente o superestimei. Mas se houvesse outro, o que você faria então? No instante em que aquelas palavras foram ditas, todos congelaram. Então, quase simultaneamente, todas as cabeças se ergueram bruscamente, até mesmo Namikaze Minato e Onoki, que ainda estavam suspensos no ar. Bum! Abaixo da camada de nuvens, um segundo meteorito, idêntico em tamanho ao anterior, despencava a uma velocidade assustadora. Até mesmo Minato, que havia transportado o primeiro meteorito usando o Deus Voador do Trovão, empalideceu. Só ele
sabia quanto chakra aquele teletransporte havia consumido. Onoki se saiu ainda pior. Ele quase esgotou toda a sua reserva de chakra apenas para retardar a queda do primeiro. E agora apareceu um segundo meteorito. O velho bem que podia desistir da vida. Naquele instante, todos os presentes finalmente compreenderam a verdadeira distância entre eles e Madara Uchiha. A diferença era como o céu e a terra, imensurável e impossível de transpor. Mesmo juntos, eles não chegaram nem perto de igualá-lo. Quando o poder de uma pessoa transcende toda uma hierarquia de força, os números perdem o significado. Admito isto. A vossa força enquanto supostos Kage e líderes de aldeia é aceitável. Mas apenas uma pessoa já esteve em pé de igualdade comigo. Todos os outros estão abaixo da minha atenção. A arrogante proclamação de Madara foi abruptamente interrompida por uma voz repleta de malícia. Sério? Isso é algo com que eu não posso concordar. Pegar. Um instante depois, o campo de visão de Madara mudou repentinamente e uma imensa pressão percorreu todo o seu corpo. Olhando fixamente para o meteorito bem à sua frente, aquele que estava a segundos de se chocar contra seu rosto, ele compreendeu instantaneamente o que havia acontecido. Deus voador do trovão. De novo. Deus voador do trovão novamente. Namikaze Minato ainda estava à vista. Isso significava que o único capaz de realizar tal feito era Kazuyama Gekko. Maldito seja você, seu desgraçado. Morrer. No instante em que Murin Uchiha viu Kazuyama Gekko, seu corpo se moveu por instinto. Seu doujutsu se ativou, seu ataque avançando num único instante. Impostor. Acha que tenho medo de você? Fuga transparente, abra. O doujutsu de seu oponente podia distorcer a distância, mas apenas com foco adequado. Kazuyama já havia desenvolvido uma contra-estratégia para isso há muito tempo. A velocidade com que a fuga transparente foi ativada foi instantânea. No momento em que Murin lançou sua lança negra como breu, Kazuyama desapareceu. A lança cortou o ar vazio, sem atingir nada. Foi estranho não ter percebido esse ataque. Depois de vários confrontos com Kazuyama, Murin conhecia bem as habilidades do homem. A fuga transparente tornava o corpo invisível, mas não intangível. Não conseguia anular golpes físicos. Apenas ocultava sua forma, não lhe permitia atravessar ataques. Surpreso? Sinceramente, essa máscara. Você não precisa mais dela. Não nessa fase. A voz de Kazuyama veio de trás dele, fazendo Murin sobressaltar-se de susto. Ele nem sequer o tinha visto aparecer. Antes que ele pudesse reagir, Kazuyama já havia arrancado a máscara do rosto dele, revelando sua verdadeira aparência. Seu desgraçado. Minha máscara. Seu rugido furioso chamou a atenção de todos, e seu rosto desprotegido ficou exposto diante de todo o campo de batalha. Ele era surpreendentemente bonito, embora algumas marcas profundas em seu rosto conferissem um charme selvagem e sinistro à sua aparência. Então foi você. Não me admira que seu ódio por mim fosse tão intenso. O que só porque eu te joguei na casa de banho? E você guardou esse rancor por centenas de episódios? Murin Uchiha. Kazuyama o reconheceu instantaneamente. Ele se lembrou de todas as pessoas a quem havia pregado peças. Ex-membro da força policial de Konoha, Uchiha Murin. Enquanto ele assimilava isso, uma explosão ensurdecedora ecoou do céu. Bum! O enorme meteorito que estava caindo momentos antes se despedaçou completamente, transformando-se em uma chuva de detritos. E no centro daqueles destroços erguia-se um titã azul imponente. Suzano. Forma perfeita. Maldito pirralho. Maldito Tobirama Senju. Deus do trovão voador. Deus do trovão voador. O uivo enfurecido de Madara pulverizou as rochas ao seu redor, com o chakra irrompendo com a força de seu grito. Seu ódio pelo Deus voador do trovão, por Senju Tobirama, e por Kazuyama Gekko estava totalmente à mostra. Droga. Okage, precisamos descer. Os destroços estão caindo. Onoki e Minato ainda estavam no ar. Ao verem os destroços caindo, Onoki se preparou para pular, mas Minato foi mais rápido, agarrando e teleportando-os instantaneamente de volta ao chão. Kushina. Tudo certo. Minha barreira já está erguida. E Minato, olha ali. Mantendo as correntes de selo adamantinas em vigor, Kushina apontou em outra direção. Como estavam no céu, não tinham visto tudo com clareza. Agora, em terra firme, seguindo o gesto dela, eles viram Uchiha Murin em completo estado de fúria berserker. O membro da força policial Uchiha? Por que ele está? Então era ele quem estava se passando por Madara antes. Minato compreendeu a situação imediatamente. Quer gostasse ou não, aquele homem era agora um inimigo. Não havia necessidade de debate. Eu ouvi a voz de Kazuyama mais cedo. Se ele não tivesse teletransportado Madara para o meteorito agora há pouco, não teria sido tão fácil lidar com ele. Mas, onde está Kazuyama? Minato olhou em volta, mas não viu nenhum sinal de Kazuyama Gekko. Com a opção fuga transparente ativada, ninguém conseguia vê-lo de qualquer forma. Nesse instante, duas figuras apareceram repentinamente diante deles. O que é isto? Jinchuriki. As duas figuras inconscientes eram ninguém menos que Yujito Ni e Hiroshi. Ao mesmo tempo, Uchiha Murin perdeu completamente a cabeça. Seu desgraçado. Apareça. Suzano. Seu Suzano de corpo inteiro emergiu mais uma vez, mas ao contrário do azul profundo de Madara, o dele era completamente preto. Com duas lanças nas mãos, ele golpeou descontroladamente em todas as direções. Mas não importa o quão ferozmente ele atacasse. Nenhum de seus golpes sequer roçou um fio de cabelo de Kazuyama Gekko. Ah, que alma trágica. Sua vida não passa de um fantoche nas mãos de Madara Uchiha. E agora, você não pode nem tocar em um fio de cabelo da minha cabeça. Capítulo 792. O tom zombeteiro de Kazuyama deixou Murin Uchiha ainda mais furioso. Suzano desferiu golpes violentos em todas as direções, mas nenhum deles atingiu Kazuyama. Toton, o Kekkei Genkai natural do clã da Luz da Lua, sempre fora mais forte nas mãos de Kazuyama do que em qualquer usuário comum. O que antes era apenas uma técnica para ocultar a própria forma e suprimir a própria presença evoluiu a ponto de poder até mesmo bloquear a detecção de chakra. E agora sua técnica de fuga transparente havia avançado para um patamar completamente novo. O que é transparência? Abrange a permeação, a passagem, a integração em algo mais. Após ser aprimorado pelo poder dos 6 caminhos e seu sistema, o escape transparente de Kazuyama atingiu o nível de Kekkei Moura, concedendo-lhe a habilidade de se fundir com o ambiente ao seu redor. Nesse momento, Kazuyama não havia de fato saído do chão. Em vez disso, ele havia se fundido com a areia e a poeira ao seu redor, tornando todos os ataques de Murin completamente ineficazes. Com a integração natural aprimorando-a, sua fuga transparente realmente fez jus ao seu nome. Enquanto Kazuyama mantivesse a consciência do ambiente ao seu redor, ele poderia estabilizar sua posição e permanecer completamente intocável. Ele não podia lançar ataques através da energia da natureza ambiental, mas enquanto permanecesse ileso, isso era suficiente.
Seu desgraçado. Apareça. Enfrente-me de frente se tiver coragem. A fúria de Muren Uchiha só aumentou. Aos seus olhos, os 5 caudas também havia desaparecido repentinamente. Fuga transparente combinado com Deus do Trovão Voador. Sua definição de descaramento havia sido mais uma vez destruída. Você realmente ousou invadir minha casa na Terra da Neve. Ainda tenho que acertar as contas. Uma luta justa? Quem você pensa que é? Brigar? Ótimo, vamos lá. Após já ter resgatado Jinchuriki e as bestas com cauda, Kazuyama dissipou instantaneamente a fuga transparente e reapareceu a uma curta distância de Muren. Ele o encarou com puro desprezo. Quer briga? Eu vou te mostrar o que é briga. No instante em que Muren viu Kazuyama, uma fúria o dominou. Sem pensar 2 vezes, ele atacou. Seu Susanoo perfeito, de um negro profundo, moveu-se quase instantaneamente, sua enorme lança de Longinus investindo diretamente contra a cabeça de Kazuyama sem hesitação. A cena parecia absurda, como atirar com um canhão em uma mosca. A diferença de tamanho entre eles era simplesmente muito grande. Mas no instante em que a lança desceu, Muren percebeu um leve indício de um sorriso ainda mais zombeteiro nos lábios de Kazuyama. Um sorriso que o tratava como uma completa piada. E como era de se esperar, no instante em que a lança atingiu o solo, o campo de batalha mudou mais uma vez. O alvo sob a lança não era mais Kazuyama, mas um gigante azul imponente. Clang! A lança de Susanoo perfurou o capacete de outro Susanoo. O som metálico e cortante do anel deixou os 2 Uchiha atônitos. No momento do impacto, estilhaços de cristal explodem para fora, tornando a cena ainda mais dramática. Seu desgraçado. Seu completo desgraçado, Kazuyama. Muren rugiu de fúria. O que aconteceu com o confronto direto? No instante em que ele se virou, Kazuyama usou o Deus Voador do Trovão para arremessá-lo para cima, fazendo com que seu poderoso golpe atingisse a cabeça de Madara Uchiha. Deus do Trovão Voador de novo? Hehehe, ha. O riso de Madara nascia da pura fúria. Ele não conseguia mais nem mesmo conter sua raiva. Contra a técnica deixada por Tobirama, ele não tinha como extravasar. Sentir raiva só daria satisfação ao inimigo. Muren caia de volta. Sim. Os 2 Uchiha, pilotando seus gigantescos Gundams, saltaram do céu em direção ao solo. Quando os 2 Susanoo caíram, uma enorme nuvem de poeira se espalhou pelo campo de batalha. Ele também levou os Jinchuriki e as bestas com cauda? Sim. Suas habilidades se tornaram ainda mais estranhas. Ao relembrar todos os seus ataques que falharam uma única vez, Muren ficou cada vez mais irritado. Ele claramente possuía um poder avassalador, mas o inimigo escapava dele como uma enguia completamente intocável. A frustração era enlouquecedora. O campo de batalha agora estava claramente dividido em 2 metades. De um lado, a aura opressiva dos 2 Uchiha dominava a região. Por outro lado, os 5 Kage e Aiko, Konan e Kazuyama observavam-nos de longe. Kazuyama, excelente trabalho. Os Jinchuriki estão todos a salvo agora. Então tudo que resta é derrotá-los. A chegada de Kazuyama foi como uma poderosa onda de ânimo. Sua força não precisava de explicação. E depois de superarem 2 poderosos guerreiros do clã Uchiha, a confiança de todos aumentou ainda mais. Ah, é? Minato. Faz alguns dias que não te vejo e você já está se achando tal. Se você acha que consegue lidar com eles, fique à vontade. Aqueles 2 monstros blindados são um verdadeiro pesadelo. Sem mencionar que Madara ainda não usou as habilidades do Rinnegan. O Rinnegan de fato detinha um poder aterrador. Invocar meteoros dos céus com Tengai Shinsei, esses caminhos bizarros de habilidades e a técnica única do Rinnegan, Limbo, prisão da fronteira. Sim, adversários nada fáceis. Bem, ainda temos que lutar. Certo. Então vamos lá. Minato sentiu um arrepio no estômago ao ouvir o tom calmo de Kazuyama. Estamos simplesmente entrando de cabeça? Minato, não recue. Você mesmo disse isso, então vamos lá. Temos que lutar contra eles, custe o que custar. Com um simples movimento de mão, inúmeros cristais se materializaram ao redor de Kazuyama, rapidamente se transformando em construções com forma humana. Liberação de cristal, clones de cristal de Jade. Ele não estava disposto a lutar pessoalmente na linha de frente, deixaria isso para os clones. Se vamos brigar, vamos brigar. Tsuchikage me apoie. Eu assumirei a liderança. O Raikage avançou imprudentemente como sempre. Naquele momento a força bruta era tudo em que podiam confiar. Sem hesitar, Onoki subiu nas costas do Raikage. Ao ver a cena, Kazuyama não pôde deixar de lançar 2 olhares de relance. Tsuchikage montando o Raikage, isso sim era raro. Verdadeiramente, algo especial. A batalha principal continuou. Entretanto, atrás do campo de batalha na retaguarda fortemente protegida, um tipo diferente de massacre estava acontecendo. Seus fracotes. Entreguem o Shukaku para mim. Morrer. Zetsu Negro estava agora completamente exposto diante de todos, uma criatura grotesca repleta de espinhos de madeira que saíam de seu corpo. E seu alvo era único e claro. Gaara, o Jinchuriki do Shukaku de uma cauda, estava parado não muito longe dali. Para reviver sua mãe, ele precisava de todas as bestas com cauda, para ativar o Tsukuyomi infinito. Só então ele poderia despertá-la. Quanto a Gaara, ele deveria ter estado sob a proteção de Kazuyama. Mas com o surgimento do sábio dos 6 caminhos, essa proteção tornou-se inútil, o que permitiu que Zetsu Negro atacasse Gaara diretamente. Capítulo 793. Zetsu Negro, filho de Kaguya Otsutsuki, possuía o domínio Yin-Yang. Usando sua técnica de possessão espiritual, ele assumiu o corpo de um soldado. Com seu próprio poder amplificando o receptáculo, ele permitiu que este reproduzisse completamente a liberação de madeira. Agora, ele estava usando esse poder para abrir caminho entre os ninjas que bloqueavam sua passagem. Droga, isso é liberação de madeira, não é? O que mais poderia ser? Liberação de vento. Técnica de corte de vento. Parem-no. Não o deixem passar. Ataquem todos juntos. Segurem-no. As forças aliadas ninja ficaram atonitas ao ver que aquela criatura meio negra, meio branca, podia usar a liberação de madeira, mas não tiveram tempo para questioná-la. Sua intenção era clara. Ele estava atrás do Jinchuriki. Nesse momento, Gaara estava sendo protegido por um esquadrão de ninjas. Droga, Kazuyama Gekko não deveria estar guardando o Jinchuriki? E ele fugiu para lutar em vez disso? O líder do esquadrão era um homem alto e corpulento, com músculos salientes, uma figura de pura força bruta. Era Kitsushi, filho de Onoki. Ele estava liderando uma equipe para eliminar os Zetsu brancos e outras criaturas estranhas quando a divisão de sensores o alertou repentinamente para proteger Gaara. Nara Shikaku também o informou
informou sobre os movimentos de Kazuyama. E por causa disso, Kitsushi já havia amaldiçoado Kazuyama meia dúzia de vezes em seus pensamentos. Com a aproximação do inimigo, Kitsushi não teve outra escolha senão liderar Gaara em retirada. Jinchuriki de uma cauda. Com você capturado, tudo voltará ao normal. Zetsunegro não estava satisfeito com o rumo que as coisas estavam tomando, mas não tinha escolha. Para completar sua missão, ele precisava de Madara Uchiha. Inicialmente, ele não tinha intenção de agir pessoalmente. Mas embora a Akatsuki já estivesse estabelecida, suas forças haviam sofrido repetidas perdas. Se eles não tivessem usado a técnica de reanimação para reviver Madara, a situação deles seria ainda pior. E tudo isso por culpa daquele desgraçado do Kazuyama Gekko. Zetsunegro já havia decidido. Assim que sua mãe fosse revivida, ele faria Kazuyama sofrer um destino pior que a morte. Pare! Não vou deixar você passar. Liberação da terra. Punho de pedra. Kitsushi saltou repentinamente à frente de Zetsunegro, seu corpo enorme bloqueando o caminho. Seu punho direito endureceu como pedra e desferiu um golpe com toda a força, arremessando Zetsunegro para longe. Momentaneamente distraído, Zetsunegro foi arremessado para trás com força, mas galhos irromperam de seu corpo, ancorando no lugar. O filho do terceiro Tsuchikage? Ataques desse tipo são inúteis contra mim. Deslizamento da madeira. Técnica de corte. Recuperando o equilíbrio, Zetsunegro chicoteou os galhos ao redor do corpo, liberando uma tempestade de pontas de madeira semelhantes a shurikens. Embora simples na forma, o poder do ataque não era de se desprezar. Kitsushi não se atreveu a subestimá-lo. A liberação de madeira do primeiro Hokage, era lendária. Há muito tempo constava nos livros didáticos de todas as outras vilas, temida como um Kekkei Genkai poderoso o suficiente para desafiar as 5 grandes vilas simultaneamente. Liberação da terra. Muralha no estilo da terra. Para evitar um impacto direto, Kitsushi ergueu uma enorme muralha de terra. Inúmeras pontas de madeira cravaram-se na parede, espalhando estilhaços de pedra por toda parte. Escondido atrás dela, Kitsushi sentiu a força opressiva do ataque. Mas ele não percebeu as mudanças sutis que estavam acontecendo no chão atrás dele. Liberação de madeira. A técnica da efêmera, especialidade de Zetsunegro, permitia que ele se fundisse com a terra e se movesse rapidamente. Enquanto Kitsushi se concentrava nas estacas de madeira, Zetsunegro deslizou para o subsolo e o contornou completamente. Seu alvo não era uma luta, era Shukaku, uma cauda. Para atrasar ainda mais Kitsushi, Zetsunegro intensificou a técnica de corte antes de partir, garantindo que o ataque continuasse mesmo sem ele. A chuva de estacas de madeira continuou por quase 1 minuto inteiro. Kitsushi não teve escolha a não ser permanecer atrás da muralha de terra. Mas quando o minuto passou e os ataques finalmente cessaram, ele sentiu que algo estava errado. Por que aquilo tinha durado tanto tempo? Ao perceber o perigo, ele se virou bruscamente, o que viu o deixou sem fôlego. Nada bom. Ele praguejou mentalmente e correu para a retaguarda. Não muito longe dali, inúmeros galhos e raízes irromperam novamente do solo. Você percebeu? Tarde demais. Shukaku de uma cauda, é meu. No campo de visão de Zetsunegro, Gaara e sua escolta finalmente apareceram. Os guardas de Gaara imediatamente o cercaram. Embora fossem ninjas de elite selecionados especificamente para essa tarefa, seu inimigo estava muito além do seu nível. Uma única técnica de liberação de madeira os deixou sem palavras. Com apenas uma breve troca de passes, o time desmoronou. Droga, Gaara. O inimigo está atrás de você. Eu sei. Mas não vou me render. Shukaku, me ajude. Apesar de ser o alvo, Gaara não demonstrou medo. Erguendo as mãos, ele canalizou o chakra, e a areia ao redor girou protetoramente ao seu redor. Gaara, estou te emprestando chakra, mantenha-se firme. Sinto que alguém está vindo para cá. Se ao menos pudéssemos. Atenção. Shukaku interrompeu-se. Ele tinha visto Zetsunegro se mover. Raízes enormes irrompiam do solo, com suas pontas afiadas e mortais. Caixão de areia. Gaara estendeu as 2 mãos para frente, enviando uma torrente de areia numa tentativa de deter o ataque. Mas as raízes de Zetsunegro cresceram rápido demais. Mesmo quando o caixão de areia as conteve, elas se dividiram, regeneraram e avançaram. As raízes recém-crescidas, movendo-se como se estivessem vivas, estenderam-se diretamente em direção a Gaara. Caramba! Ele está mesmo usando a liberação de madeira. Gaara, recue. Use uma técnica de longo alcance. O aviso de Shukaku veio na hora certa. A maneira como o oponente empunhava a liberação de madeira o fez lembrar de ninguém menos que o primeiro Hokage, Senju Hashirama. Aquela liberação de madeira avassaladora, o pesadelo de toda besta com cauda. Ao ouvir o aviso, Gaara não hesitou. A areia ergueu seu corpo no ar, carregando-o para trás em alta velocidade. Ele juntou as mãos e gritou com toda a sua força. Cachoeira de areia. Ondas gigantescas de areia surgiram, elevando-se como dunas imponentes. Desde que se reconciliou com Shukaku, o controle de Gaara sobre a areia aumentou drasticamente. Mesmo quando criança, sua força já não era inferior à de um Jounin comum. E com a ajuda de Shukaku, ele já havia superado completamente a maioria dos Jounin. Capítulo 794. Uma vasta massa de areia se transformou em uma onda gigante num piscar de olhos. Sua escala e velocidade seriam suficientes para deixar qualquer um atônito. Até mesmo Zetsunegro, encarando a areia impetuosa de frente, congelou por um instante antes de perceber o que estava acontecendo. Ser capaz de usar o poder de Shukaku nesta idade sem perder o controle. Parece que Kazuyama Gekko treinou como Jinchuriki de propósito por precaução. Gaara não deveria ter conseguido estabelecer uma compreensão com uma besta com cauda em uma idade tão jovem e absorver seu poder. A única explicação era que Kazuyama Gekko o havia treinado depois de tomá-lo como discípulo. Zetsunegro ponderava silenciosamente sobre os planos de Kazuyama Gekko. Desde que descobriu que as outras 3 bestas com cauda estavam na Terra da Neve, muitas coisas começaram a fazer sentido. Kazuyama devia ter descoberto o plano da Akatsuki para capturar as bestas com cauda. Caso contrário, ele não teria se concentrado deliberadamente em protegê-las e seus Jinchuriki. Tomar Gaara como discípulo foi unicamente por ele ser o Jinchuriki do uma cauda. Zetsunegro não sabia quando Kazuyama havia formado laços com os Jinchuriki de 2 caudas e 4 caudas, mas os 5 caudas definitivamente fora enviado para o País da Neve por ele. Afinal, os 5 caudas havia aparecido originalmente perto da fronteira entre o País do Fogo e o País da Grama. A cachoeira de areia já avançava como um tsunami estrondoso. Zetsunegro se acalmou e inúmeras raízes brotaram ao redor de seu corpo, fincando-se firmemente no chão à sua frente. Ele sorriu com desdém. Atacá-lo? Zetsunegro tinha inúmeras maneiras de evitar ser atingido. Liberação de madeira, técnica da efêmera. Ele jamais lutaria de frente.
Se pudesse se esquivar, ele se esquivaria. Era assim que havia sobrevivido todos esses anos. Ele usava as raízes como cobertura e se escondia no subsolo. Mesmo que você consiga usar o poder de Shukaku, e daí? Você não vai escapar hoje. No fim das contas, você ainda é só uma criança. Mesmo com Shukaku você não é nada. Gaara sentiu seu chakra se esgotando rapidamente. Para aumentar o poder da cachoeira de areia, ele havia investido tudo o que tinha nela. Felizmente, o apoio de Shukaku dentro dele tornou possível controlar uma cachoeira de areia desse tamanho. Caso contrário, teria sido quase impossível. Shukaku, você consegue localizar o inimigo? O quê? Não me faça de boba. Com uma avalanche de areia desse tamanho, para onde eu vou olhar? Mesmo assim, deve detê-lo. Gaara, recolha seu chakra. Prepare-se para correr. Shukaku podia ter o estilo Magneto, mas era Gaara quem estava lutando de verdade. Sem a habilidade sensorial daquela maldita raposa de 9 caudas, o que ele poderia detectar? Em vez de se preocupar com isso, era melhor correr. Aquela coisa completamente escura que o inimigo usava não parecia nada boa. Gaara sentiu com a cabeça. Ele sabia que o alvo do inimigo era ele. Se não recuasse agora, quando faria? E a rápida queda de chakra não era brincadeira. Melhor parar enquanto ainda podia. Ele começou a retirar seu chakra e então se virou para fugir. Mas naquele instante, quando a avalanche de areia diminuiu, Setsunegro emergiu do subsolo, lançando-se diretamente contra ele. Tentar fugir? Nem pensar. Ele bateu com a palma da mão no chão. Inúmeras raízes irromperam novamente, desta vez em números avassaladores. Deslizamento da madeira. Técnica de corte. Determinado a derrotar Gaara o mais rápido possível, ele lançou seu ataque sem hesitar. O Jinchuriki possuía uma vitalidade inacreditável graças à besta com cauda dentro de si. Ele não se preocupava em matar Gaara acidentalmente. Uma chuva de estacas de madeira caiu sobre a posição de Gaara. Não bloqueou? Escudo de areia. Um escudo de areia espesso formou-se instantaneamente à frente de Gaara, parecendo sólido e imponente. Mas contra o estilo madeira, era praticamente inútil. Os espinhos de madeira o atravessaram como se fosse papel. O escudo improvisado de Gaara se desfez completamente. Gaara, cuidado. Shukaku rugiu furiosamente, mas já era tarde demais. Os espinhos de madeira eram rápidos demais, e com Zetsunegro lançando um ataque surpresa, Gaara não teve tempo de se proteger. Que descuido. Meu irmão mais novo. No momento em que Gaara e Shukaku se preparavam para o último recurso, a transformação em besta com cauda, uma voz desagradada e um estrondo penetrante de relâmpago explodiram repentinamente no ar. Uma explosão de relâmpagos violentos surgiu entre Gaara e as estacas de madeira. 2 punhos desferiram um golpe simultâneo, cada um acompanhado por um estrondo poderoso de trovão. Sob o rugido ensurdecedor dos trovões, todas as estacas de madeira que miravam Gaara foram reduzidas a pó. Ei, Kakashi, seu ataque é exagerado demais. Você até me bateu, hein? Essas lascas de madeira. Logo atrás de Kakashi, o espaço se distorceu e se contorceu. 3 figuras surgiram uma após a outra. Era o trio Uchiha. Assim que Obito pousou, estalou a língua em sinal de irritação. Kakashi nem sequer olhou para trás. Os 4 posicionaram-se imediatamente em frente a Gaara. Irmão sênior Kakashi, irmão sênior Obito. Gaara, que estava pronto para arriscar tudo, relaxou instantaneamente ao ver Kakashi e os outros. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Era isso que significava compartilhar o mesmo mestre. Quando estava em perigo, seus irmãos mais velhos vinham um após o outro para salvá-lo. Maldita coisa preta. Você não vai se livrar de mim, Ketsushi. Liberação da terra. Técnica do golem. Outro rugido furioso veio de perto, e um enorme golem de pedra surgiu à vista com Kitsushi em cima dele. Tendo sido provocado por Zetsunegro, Katsushi já fervia de raiva. Seu olhar para Zetsunegro era quase incandescente. Zetsunegro é? Acha que pode encostar um dedo no Gaara? Nem pensar. Kakashi parou bem em frente a Gaara, sua estrutura sólida bloqueando até mesmo a visão de Zetsunegro. Ao mesmo tempo, ele fez um sinal para o Uchiha Obito. Obito assentiu com a cabeça e se virou para Gaara. Irmãozinho, relaxa. Não resista. O irmão mais velho vai te levar para um lugar seguro. No instante seguinte, o Kamui se ativou. Antes mesmo que Gaara entendesse o que estava acontecendo, ele desapareceu. Ao perceber a distorção espacial, Zetsunegro soube imediatamente que algo estava errado. As raízes ao seu redor irromperam violentamente, atacando todos à vista. Ah, é? Ainda quer brigar? Que pena, eu não luto contra monstros. Kakashi, ele é seu. Vou encontrar o sensei. Obito conhecia bem a situação. Só levando Gaara até Kazuyama Gekko eles poderiam ficar realmente tranquilos. Quanto a Zetsunegro, Kakashi e os outros dariam conta dele. Droga, a habilidade do Mangekyou, hein? Neste ponto, ficar aqui não faz sentido. Capítulo 795. Zetsunegro sabia muito bem que com a ausência de Gaara, sua missão estava praticamente fracassada. E a julgar pelas intenções dos outros, eles certamente procurariam alguém mais confiável para proteger Gaara. Ele nem precisava pensar para saber quem seria. Kazuyama Gekko. Toda a sua frustração se manifestou num resmungo frio. Mas no instante em que o resmungo saiu de sua boca, o punho de Kakashi já estava à sua frente. Distrair-se durante a batalha? Erro fatal. Punho explosivo. Os reflexos de Zetsunegro não se comparavam aos de Kakashi quando ele estava lutando com toda a sua força. Apesar de ter vivido por eras, Zetsunegro raramente lutava. Muito menos lutava contra alguém verdadeiramente forte. O punho carregado de eletricidade de Kakashi atingiu diretamente o rosto dele. Zetsunegro girou como um peão, voando em círculos antes de se chocar violentamente contra o chão. Droga, essa velocidade, e esse uso do estilo relâmpago além de sua força física. Ele é mesmo o Kakashi ataque? Ele é praticamente um segundo Raikage. Zetsunegro não estava exagerando. Kakashi estava com a constituição física de um touro agora. Ele não cobria todo o corpo com a armadura de liberação de relâmpago como o Raikage, mas o poder amplificado por relâmpagos concentrado em suas mãos e pés era igualmente aterrorizante. Para Kakashi, socos e chutes eram as armas mais letais. Por isso, ele economizava o máximo de chakra possível para maximizar seu poder ofensivo. Zetsunegro cambaleou para trás, levantando-se com uma sensação de inquietação tomando conta de sua mente. Ele sabia que não podia deixar aquilo se prolongar. Podia escapar com a técnica da efêmera, claro, mas fundir-se ao solo exigia um instante. E com a velocidade que Kakashi acabará de demonstrar, tentar ir para o subterrâneo agora poderia resultar em sua captura no meio da fuga. Então Zetsunegro decidiu primeiro causar um pouco de caos e depois escapar. Subitamente ele cravou as raízes que cobriam seu corpo profundamente no chão.
sob o olhar de todos, desencadeou uma nova onda de ataques. Inúmeras raízes brotaram da terra ao seu redor, retorcendo-se descontroladamente. Em segundos, a área se transformou em um domínio de liberação de madeira. Ainda tens forças para resistir? Como esperado. Esse corpo monstruoso lhe confere habilidades incomparáveis. Até mesmo esta liberação de madeira. Enquanto Kakashi falava, ele avançou novamente contra Zetsu Negro. Galhos se erguiam ao seu redor, mas com uma pisada forte, suas pernas revestidas de relâmpagos entraram em ação com toda a força, impulsionando sua velocidade ao máximo. Mesmo cercado por galhos densos e destrutivos, nada pôde deter o avanço de Kakashi. Um bruto. Você se parece mais com Raikage. Mas seu modo chakra não é tão forte quanto o dele. Seu ataque é impressionante, mas sua defesa... Zetsu Negro admitiu que a velocidade e o poder de ataque de Kakashi eram assustadores, mas defesa? Pelo que ele sabia, Kakashi não tinha nenhuma. O estado atual de Kakashi era claramente de puro ataque, abandonando completamente a defesa. Zetsu Negro aumentou a potência de seu ataque de liberação de madeira. As árvores que o rodeavam agitaram-se ainda mais violentamente. Kakashi nem sequer lhe dirigiu um olhar. Levantou ambas as mãos, gritando. Cortador de raios. 2 raios azuis se formaram em suas palmas, a técnica de liberação de relâmpago que ele havia inventado originalmente como Chidori, posteriormente renomeada para cortador de relâmpagos depois que ele a usou para cortar o próprio relâmpago. Sob o domínio do cortador relâmpago duplo, nem galhos nem raízes conseguiam detê-lo por um instante sequer. Os outros também se juntaram à batalha, não ficando mais de braços cruzados. Chega! Se você ainda quer lutar, estarei esperando no campo de batalha principal. Ao ver todos se moverem ao mesmo tempo, Zetsu Negro soube que aquele era o seu momento. Liberação de madeira, técnica da efêmera. Usando a enorme liberação de madeira como cobertura, ele voltou a usar sua técnica de fuga. Seu corpo começou a afundar na terra. Não, ele está correndo. Caramba! Uchiha Shizui e Uchiha Itachi foram os primeiros a reagir. Assim que os ouviu, Kakashi tentou avançar rapidamente, mas o cortador relâmpago em suas mãos interrompeu sua velocidade. E com pedaços de madeira ainda explodindo do chão ao seu redor, ele não conseguiu romper a tempo. Eles só puderam assistir enquanto Zetsu Negro desaparecia. Tic, ainda conseguiu escapar, hein? O principal campo de batalha então. Os olhos de Kakashi se aguçaram. Zetsu Negro disse que estava indo para o campo de batalha principal, o que significava que era definitivamente para lá que ele estava indo. Obito também tinha ido lá, já que Kazuyama Gekko estava presente. Sem hesitar, Kakashi decidiu retornar diretamente ao campo de batalha principal. Ele não fazia ideia de que o campo de batalha já havia mudado completamente. A paisagem havia desaparecido. 2 enormes Susanoo completos estavam suspensos no ar. Todo o solo sob seus pés havia se transformado em cristal, e o terreno ao redor estava completamente cristalizado. Não esperava que seu Kekkei Genkai atingisse esse nível. Eu te subestimei. Madara Uchiha estudou Kazuyama Gekko com uma seriedade recém-descoberta, seu tom de voz pesado. Enquanto isso, Kazuyama Gekko exibia um sorriso provocador. Nossa, receber elogios de Madara Uchiha. Acho que minha vida não foi em vão. Mas me diga, você vai simplesmente ficar sentado aí em cima? Vamos continuar lutando. Liberação de cristal, corda da glória. Rindo, Kazuyama Gekko lançou seu ataque. O solo coberto de cristais facilitava o controle do campo de batalha para ele. Os cristais se iluminaram, disparando feixe após feixe em direção ao céu. Seus alvos, os 2 Susanoo no ar. As vigas explodiram com impacto, não o suficiente para causar danos reais, mas transbordando provocação. Não vai descer? Então eu vou te obrigar a descer. Os inimigos que detinham a vantagem aérea eram um incômodo. Seu lado não tinha muitos pilotos. A supremacia aérea podia mudar completamente uma batalha, como agora, com Muren Uchiha lançando seu ataque de cima. Choveram aglomerados de chamas negras. Liberação de água, pilar de formação de água. Yaiko e Terumi assumiram o controle total da defesa, com torrentes maciças de água bloqueando as chamas. Mas então, um som borbulhante ecoou pela água. Blerg, água, morra. As vozes repentinas assustaram a todos no chão. Todos os olhares se voltaram para a origem do som. Dentro das enormes correntes do pilar da formação de água, 2 figuras apareceram repentinamente. Eles eram jogados pela água sem qualquer controle, completamente desorientados, engasgando com goles e mais goles de água. Caramba, Obito? Gaara? Rápido! Interrompam a liberação de água. Kazuyama Gekko reconheceu imediatamente os rostos familiares. Ele soube exatamente quem eram no momento em que os viu. E essa capacidade de surgir do nada, só havia uma explicação possível. Doujutsu de Obito Kamui. Capítulo 796. Ao verem isso, Yaiko e Terumi rapidamente pararam de liberar a coluna de formação de água. As chamas que caíam de cima já haviam se extinguido, então não havia mais necessidade de manter o jutsu. Isso salvou Obito e Gaara de se afogarem. Ufa, ufa, quase morri engasgado. Será que minha sorte é mesmo tão ruim? Abra um portal espaço-temporal aleatório e acabo debaixo d'água? Ei, Gaara, irmãozinho, você está bem? Obito inspirou profundamente e Gaara, ao seu lado, fez o mesmo. Os 2 escaparam da morte por um triz. Ao vê-los aparecer, Muren Uchiha franziu ligeiramente a testa. O quê? Você os conhece? Sim. Uchiha Obito. Ele despertou o Mangekyou Sharingan. E aquele pirralho é o alvo de Zetsu Negro, o Jinchuriki de uma cauda Gaara. Ah! Ao ouvir isso, Uchiha Madara lançou outro olhar aos 2. Um possuía um Mangekyou. O outro era um Jinchuriki. O primeiro havia sido inclusive um de seus candidatos naquela época. Ele, Uchiha Madara, era realmente extraordinário. Basta olhar para as pessoas que ele escolheu. Cada uma delas despertou o Mangekyou Sharingan mais cedo ou mais tarde. Um doujutsu do tipo espaço-tempo, hein? Um belo par de olhos. Desde o momento em que Obito apareceu, Madara reconheceu imediatamente a natureza de sua habilidade. Ele tinha que admitir, aqueles olhos eram impressionantes. Especialmente agora com seu ódio pela técnica do deus voador do trovão de Tobirama Senju se intensificando como nunca, ele considerava tais olhos ainda mais valiosos.
Muito bem. Já que uma cauda está aqui, Zetsu Negro deve ter falhado. Esquece. Eu resolvo isso sozinho. Aquela batalha anterior não foi nem um aquecimento. Madara cruzou os braços e no instante seguinte, controlou Susanoo para descer. Muren Uchiha não entendeu o que ele estava fazendo a princípio, mas logo compreendeu. Madara dissipou Susanoo e seus olhos se voltaram do Mangekyou Sharingan para o Rinnegan. No instante em que Madara tocou o chão, Kazuyama Gekko ergueu a mão e lançou vários ataques. Mas Madara simplesmente levantou uma das mãos e os absorveu todos usando a habilidade devoradora do Rinnegan. Ah, é? Vai usar o Rinnegan agora? Parece que você finalmente está falando sério. Mas Madara, você realmente acha que só porque possui o Rinnegan, pode apagar o céu com uma só mão? Diante de Madara Uchiha, que estava completamente sério, Kazuyama não hesitou nem um pouco. Ele até teve a liberdade de provocá-lo. Madara apenas bufou friamente. No instante seguinte, em alguma dimensão invisível, uma figura surgiu com uma velocidade incrível. Clang. No exato momento em que aquela figura desferiu um soco com a intenção de lançar Kazuyama para longe, uma enorme barreira surgiu diante dele, bloqueando completamente o ataque. As pupilas de Madara se contraíram bruscamente. Impossível. Você consegue ver? Ah? Você quer dizer a sombra? Claro. Kazuyama apreciou bastante o choque no rosto de Madara, respondendo com um sorriso exagerado que fez a testa de Madara se contrair. Ver? Veja o quê? As palavras de Madara deixaram todos os presentes perplexos. Ninguém fazia ideia do que os dois estavam falando, nem mesmo Muren Uchiha. Como você consegue ver isso? Este é um poder do Rinnegan. Um poder que só eu possuo. Madara estava à beira de um colapso. Recusando-se a acreditar no que vira, ele ativou a habilidade novamente. Mas mais uma vez ele foi bloqueado por algo que não conseguia ver. Ou melhor, algo que não tinha visto até então. Dessa vez ele viu uma placa de cristal transparente. O cristal não restringia sua sombra. Você tem razão, é uma habilidade única sua. Afinal, é o Rinnegan. Se não me engano, o Parque Nagato tinha originalmente pertencia a você. Mas como ele não era o verdadeiro dono, não conseguiu despertar essa habilidade. Quanto ao porquê de eu conseguir ver isso? Vamos lá, tente adivinhar. É claro que Kazuyama conhecia sua habilidade. A técnica exclusiva do Rinnegan de Madara Uchiha, Limbo, prisão de fronteira. Ao dividir sombras intangíveis para ataque e defesa, 4 sombras poderiam ser criadas simultaneamente. Cada uma imune a ataques senjutsu que não sejam dos 6 caminhos, capaz de trocar de posição ou agir independentemente. Infelizmente para Madara, Kazuyama já havia alcançado um nível igual ou superior ao dos 6 caminhos. Mesmo que você não explique, eu ainda posso te matar. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. O temperamento de Madara sempre se inflamava incontrolavelmente perto de Kazuyama. Ele realmente desprezava o homem no mesmo nível que odiava Tobirama Senju. Sem aviso prévio, um mar de fogo invadiu o céu, tingindo de carmesim. Caramba, que técnica de liberação de fogo poderosa. Lord Mizukage. Tique, quem não consegue fazer isso? Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. No momento em que Aiko engasgou, pronto para se juntar a Terumi em um contra-ataque com o estilo água, Kazuyama mais uma vez se colocou na frente de todos. A mesma técnica de liberação de fogo. O mesmo mar de chamas. Um era o símbolo máximo do clã Uchiha, o homem que transformou sua obsessão por Hashirama Senju em um túmulo e buscou subverter o mundo. O outro era o ninja mais esquivo e descarado da história, o fantasma de Konoha, um pioneiro errante que percorreu o mundo. Por que ele conhece esse movimento de liberação de fogo? Mesmo no clã Uchiha, apenas Izuna e eu o dominávamos. Esse homem nem é Uchiha. Como ele poderia saber disso? As chamas colidiram, tingindo o céu já vermelho com uma camada dourada, o brilho de um calor avassalador. Contudo, o calor não significava nada para Madara. O que o perturbava era a pergunta que o atormentava. Por que Kazuyama conseguiu usar sua técnica? Essa liberação de fogo em particular não era amplamente conhecida, nem mesmo transmitida dentro do clã. Impossível. Você não tem a menor ideia de como conhecer esses jutsus. Liberação de fogo. Grande destruição pelo fogo. Enfurecido, Madara desencadeou outra técnica sem hesitar. Embora em menor escala, as chamas se condensaram em uma massa semelhante a um meteoro, disparando para a frente. Tic. É só isso que você tem? Apenas uma ou duas técnicas de liberação de fogo. Liberação de fogo. Grande destruição pelo fogo. Enquanto a bola de fogo idêntica a um meteoro de Kazuyama surgia, Madara praguejou em voz alta. Caramba! Capítulo 797. Seu pirralho. Onde diabos você aprendeu essas técnicas? Ah, é? Ficou irritado? São só 2 ninjutsus de nível B. Eu aprendo o que eu quiser. O que isso tem a ver com você? As chamas colidiram e gradualmente se dissiparam. Quando duas forças iguais se encontram de frente, o resultado é a destruição mútua. Quando o fogo finalmente se apagou, os dois ficaram se encarando, um furioso a ponto de tremer, o outro sorrindo com evidente deleite. Isso não é tudo, Madara Uchiha. Você já lançou 2 feitiços de liberação de fogo. Agora é minha vez. Liberação de fogo. Técnica de ocultação em cinzas e poeira. Dessa vez, Kazuyama Gekko atacou primeiro, liberando uma enorme nuvem de fumaça superaquecida. Sob seu controle, a fumaça não apenas engolfou Madara Uchiha, como também engoliu o céu acima dele. Com uma única técnica, ele bloqueou a visão tanto de Muren Uchiha quanto de Madara Uchiha. Madara Uchiha, deixe comigo. O outro é seu. Vou usar a liberação de cristal para derrubá-lo. Óbito, proteja Gaara. Kazuyama não deu tempo para discussões. Apresentou o plano de forma clara e decisiva. Muren Uchiha era forte, e seu doujutsu era problemático, mas comparado a Madara, que já havia ativado o Rinnegan, ele ainda era mais fácil de lidar. Então Kazuyama encarregou-se de enfrentar Madara pessoalmente e deixou outro alvo para os demais. Sem problemas, Kazuyama. Enfrentar Uchiha Madara sozinho já é mais do que suficiente. Deixem Muren Uchiha conosco. Namikaze Minato imediatamente se apresentou para apoiar seu amigo próximo. Em uma situação como essa, todos tinham que trabalhar juntos. O outro Kage não disse mais nada. Kazuyama Gekko já havia provado sua força. Enfrentar Uchiha Madara em um duelo de ninjutsu não era algo que um ninja comum pudesse fazer. Seu desgraçado Senzan, não ouse morrer. E não se machuque gravemente também, não vou perder tempo te salvando. Rasa continuava com a língua afiada de sempre. Ver Kazuyama desencadeou um reflexo, sua boca cuspia veneno automaticamente.
Kazuyama já estava acostumado com isso. Mesmo que esse homem estivesse preocupado com ele, jamais diria isso diretamente, apenas disfarçaria com veneno. Você realmente fica de olho no seu filho o tempo todo. Próximo. Liberação de cristal. Barreira celeste. Assim que a fumaça superaquecida começou a se dissipar, Kazuyama imediatamente se posicionou em formação. Uma barreira de cristal, invisível a olho nu, surgiu do chão e envolveu Murin Uchiha no ar. Se seu doujutsu era especializado em distância, então Kazuyama simplesmente definiria seus limites. Kazuyama Gekko, admito que sua força é impressionante, mas nunca subestime Madara Uchiha. Haikage, prepare-se para atacar. Eu te darei apoio. Onoki ficou completamente sério no momento em que viu Madara. Afinal, a reputação de um Kage já era pesada o suficiente, mas ele já havia sido derrotado pessoalmente por Madara. Diante de um oponente como aquele, mesmo com a liberação de poeira, ele não ousava ser descuidado. Uchiha Madara, aí vou eu. Liberação de cristal. Dança da roda de cristal. Após erguer a barreira celeste, Kazuyama avançou diretamente em direção a Madara sem hesitar. Ao mesmo tempo, diversas formações de cristal maciça surgiram à sua frente em meio à fumaça. Os outros voltaram sua atenção para Murin Uchiha. Seu pirralho. Morra. O rugido furioso de Madara irrompeu da fumaça escaldante. Embora a técnica de ocultação em cinzas e poeira produzisse um calor abrasador, o Rinnegan ativado de Madara permitia que ele absorvesse chakra e ninjutsu, tornando a fumaça inofensiva. O que ele não conseguia entender era como Kazuyama Gekko conhecia tantas técnicas do clã Uchiha. Ele não tinha a menor intenção de pensar mais sobre o assunto. Ele só queria aquele desgraçado morto. Limbo, prisão de fronteira. Dessa vez, em vez de uma sombra, 4 sombras atacaram simultaneamente. Kazuyama, ainda em plena corrida, parou de repente e soltou um grito estranho. Ah, é? 4 dessa vez, hein? Que pena, você ainda não consegue chegar perto de mim. Liberação de cristal. Clone de cristal de Jade. Em resposta às sombras do limbo, Kazuyama imediatamente criou 4 clones ao seu redor. Sombra contra clone. Cada ataque lançado pelas sombras era interceptado por um clone espelhado. Exatamente como eu pensava. Ainda não sei onde você conseguiu isso, mas você definitivamente possui um poder comparável aos 6 caminhos, algo diferente do Rinnegan. Caso contrário, você não seria capaz de perceber as sombras do limbo de forma alguma. Desde que ativou o limbo, prisão da fronteira, Madara vinha observando Kazuyama atentamente. Não importava o ângulo de onde sua sombra atacasse, era sempre bloqueada. Como uma habilidade Rinnegan, as sombras do limbo não eram algo que os meios comuns pudessem deter. Isso fez com que Madara ficasse cada vez mais desconfiado de Kazuyama. Para neutralizar o poder do Rinnegan do nível dos 6 caminhos, era necessário um poder do mesmo nível. Ah, é? Você descobriu? Que pena sem prêmio. Ah, espere, tem um prêmio que eu posso te mostrar. Será que você vai se emocionar depois de ver isso? Kazuyama deu uma risadinha e ergueu a mão direita. Uma esfera completamente negra materializou-se subitamente ao lado dela, contorcendo-se em algo perturbador. Sob seu olhar, a esfera alongou-se, transformando-se em um bastão de estanho. Olhando para o seu rosto, eu diria que você reconhece isso. Que tal essa recompensa? Isso abala sua confiança? Pela expressão de Madara, Kazuyama percebeu que ele entendia exatamente o que estava vendo. E de fato, no momento em que Madara viu o cajado, ele imediatamente recolheu suas sombras. Embora Limbo pudesse liberar uma força ofensiva enorme, exigia descanso entre os usos. E além disso, Madara havia identificado claramente o objeto que agora estava na mão de Kazuyama. O poder do sábio dos 6 caminhos. Uma bola em busca da verdade proveniente do ritual. Impossível. Por quê? Você não é nem Uchiha nem Senju. Você não tem Sharingan, nem Rinnegan. Como você poderia exercer esse poder? Após ler o Monumento de Pedra, Madara sabia muito bem o que era. O poder lendário que somente o sábio dos 6 caminhos podia controlar. O próprio poder que ele buscava há tanto tempo. Foi por esse poder que ele colocou tantos planos em andamento. E, se eu te dissesse que um velho me obrigou a fazer isso, você morreria de raiva? O próprio poder que você tanto almejava, agora está em minhas mãos. Quanta raiva isso te causa? No instante em que a esfera apareceu, a expressão de Madara Uchiha já havia. Capítulo 798. Diante da provocação de Kazuyama, Madara Uchiha ficou realmente furioso, especialmente ao ver o bastão em sua mão. Não pense que algo assim vai me fazer submeter. Eu sou Madara Uchiha. Limbo, prisão de fronteira. O Rinnegan ativou-se mais uma vez, enviando 4 sombras que avançaram para atacar. Ao mesmo tempo, o verdadeiro Madara não ficou parado. Suas mãos formaram selos rapidamente, seu olhar fixo em Kazuyama. Liberação de madeira. O nascimento de um mundo de árvores. As técnicas de liberação de madeira possuíam um poder avassalador. Até mesmo Madara teve que reconhecer sua força, foi exatamente por isso que ele fingiu sua morte no passado para obter as células de Hashirama. Com o surgimento da liberação de madeira, inúmeras árvores irromperam do solo, engolfando rapidamente toda a área. Kazuyama observava sem a menor preocupação, permitindo que a técnica se desenrolasse livremente. Pólen é? XX. O que eu deveria dizer sobre você? Shoumei, o que você acha? Pó, uma ferramenta tão familiar, uma das favoritas de Kazuyama. Como Jinchuriki das 7 caudas, ele havia usado pó de escama inúmeras vezes. Ambos eram pós, um produzido por flores, o outro por Shoumei. Ele se perguntava qual deles venceria em um confronto. Mero pólen, mera liberação de madeira. Contanto que não seja um tronco gigante, não tenho medo de nada. Kazuyama, deixe-me fazer isso. Mostrarei a ele o poder do Lorde Shoumei. Ao ouvir o tom arrogante de Shoumei, Kazuyama quase caiu na gargalhada. Tão ousado? Seu oponente era Madara Uchiha. Desde quando Shoumei ficou tão confiante? Ao ver Kazuyama rir de repente, Madara sentiu-se profundamente humilhado. Furioso, ele imediatamente canalizou ainda mais chakra para a técnica. O reino das árvores floridas começou a crescer ainda mais rápido, acelerando visivelmente. Este é o reino das árvores floridas de Hashirama, seu pirralho. Morra engasgado com pólen. Morrer. Com o rugido de Madara, enormes quantidades de pólen dourado jorraram das flores, envolvendo Kazuyama num instante. O pólen era altamente tóxico. Uma única inalação era suficiente para paralisar o corpo inteiro. Madara tinha grande fé no reino da árvore florida. Ele próprio já havia sofrido sob o domínio da versão de Hashirama. Agora, vendo Kazuyama afogado em pólen, ele até exibiu um sorriso cruel, certo da vitória.
O que é aquilo? Mas no instante seguinte ficou claro que algo estava errado. Aos seus olhos, o pólen, outrora dourado, começou a desvanecer-se, purificando-se lentamente, como se estivesse a ser neutralizado por alguma força invisível. Durante a técnica, o chakra de Choumei aumentava rapidamente. Junto com ele, vinha uma enorme onda de pó de escama. Ao contrário do tom amarelo do pólen, o pó de escamas induzido pelo chakra de Choumei era incolor. No momento em que os dois pós se tocaram, faíscas voaram figurativamente. Apesar da força do reino da árvore florida e da toxicidade de seu pólen, o pó de escama de Choumei foi refinado durante anos. Veneno? Paralisia? Essas eram relíquias do passado. Agora, seu foco está na versatilidade, sendo capaz de produzir qualquer efeito necessário. Ao colidirem no ar, o pólen claramente perdia terreno. O poderoso pó de escama do Lorde Choumei é autêntico. Quando se trata de pós, quem é o mais forte? É claro que sou eu, Choumei de 7 caudas. Kazuyama viu isso? Esse pouco pólen não é nada. A forma de chakra de Choumei se materializou, atravessando as árvores ao seu redor antes de soltar um rugido estrondoso. A força do rugido completou que o pó de escama havia começado, dispersando o último resquício de pólen. Ao ver os 7 caudas aparecer, as pupilas de Madara se contraíram. Como uma mero 7 caudas poderia destruir o estilo madeira? A maior força da liberação de madeira era a supressão de chakra. Uma besta com cauda formada puramente de chakra estaria em desvantagem. Impossível. Hashirama havia subjugado todas as bestas com cauda usando a liberação de madeira. Não havia como uma besta com cauda não temê-lo. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. Recusando-se a acreditar nesse resultado, Madara desferiu novamente o golpe característico de Hashirama. O dragão de madeira não só podia suprimir, como também drenar chakra. Ele se recusava a acreditar que um Choumei que dependia exclusivamente de chakra pudesse resistir a isso. Um enorme dragão de madeira surgiu do nada e avançou em direção a Choumei. Uau! Um dragão de madeira. Aquele desgraçado. Ele realmente sabe o que nós, as bestas com cauda, tememos. Kazuyama. Socorro. Aquela coisa é terrível. Vai drenar meu chakra. Choumei entrou em pânico instantaneamente. Como não entraria? As lembranças de ter sido tratado com brutalidade por Hashirama voltaram à tona, traumatizando-o novamente. Sua bravata anterior desapareceu. Olha só para você, um verdadeiro covarde. Do que você tem medo? Continue, Lorde Choumei. Kazuyama observou o dragão de madeira se aproximar, indiferente, chegando até a provocar seu parceiro. É claro que ele não ficaria apenas assistindo Choumei ser esmagado. Ele correu até ele e colocou a mão em seu corpo. E no segundo seguinte, Choumei se revitalizou instantaneamente. Armadura de cristal, hein? Com isso, que dragão de madeira. Mesmo que fosse um gigante de madeira completo, eu não teria medo dele. Venha, seu pequeno verme de lama. Veja o Lorde Choumei te despedaçar. A armadura de besta com cauda era procedimento padrão. Nem mesmo Madara disse nada, apenas encarou a nova arrogância de Choumei de frente. Liberação de madeira, técnica humana de madeira. Uma mero 7 caudas ousa ser arrogante? Eu vou esmagá-lo, e depois esmagar Kazuyama Gekko. Vai, meu dragão de madeira, meu humano de madeira. A combinação do dragão de madeira e do humano de madeira foi suficiente para enfrentar uma besta com cauda. Infelizmente para Madara, Choumei estava em plena forma. Seu corpo de chakra estava revestido por uma armadura de cristal, que brilhava intensamente, e ele irradiava pura arrogância. Os dois lados aceleraram e colidiram violentamente um contra o outro. Bum! O punho do homem de madeira colidiu com as asas de Choumei, enquanto o dragão de madeira ficou preso na cauda de Choumei. Choumei blindado enfrentou ambos ao mesmo tempo, e não perdeu terreno em nenhum momento. Madara Uchiha ainda tem alguma coisa? Caso contrário, posso acabar com você agora mesmo. Orbe da busca da verdade. Kazuyama adorava a sensação de dominar Madara, mas com todos os seus atributos no máximo, não importava o quanto ele o provocasse ou se esforçasse. O sistema raramente o recompensava. Então ele perdeu o interesse em prolongar isso. É melhor derrotar Madara logo, voltar para casa, comer bem, beber bem e ter uma boa noite de sono. Capítulo 799. Dessa vez, os orbes da busca da verdade revelaram-se muito mais do que apenas um bastão. Kazuyama moveu o bastão em sua mão e atrás dele, 8 orbes da busca da verdade negra se formaram num instante. Você realmente alcançou o nível do sábio dos 6 caminhos. Kazuyama Gekko, meu julgamento naquela época estava correto. Você é realmente um adversário problemático. Madara Uchiha recolheu todas as suas sombras do limbo, reabastecendo suas energias enquanto permanecia alerta caso Kazuyama se aproximasse para um ataque. No instante em que aqueles orbes da busca da verdade apareceram, seu senso de perigo se intensificou drasticamente. Mesmo com Rinnegan e a liberação de madeira à sua disposição, ele ainda não estava no nível dos 6 caminhos. A diferença de poder entre eles era inegável. Mas mesmo assim, Madara permaneceu inabalável. Seu Rinnegan não devia ser subestimado. Bolas da busca da verdade, é? Eu já te disse. Elas não são meu próprio poder. Um velho qualquer empurrou-os para cima de mim. Minha verdadeira força não reside nisso. Os orbes da busca da verdade pertenciam ao domínio do sábio, mas o ápice que Kazuyama havia alcançado não era o caminho do sábio. Era algo completamente diferente. Ele podia usar os orbes da busca da verdade simplesmente porque seu nível de poder correspondia àquele patamar. Choumei, não venha para cá. Cuidado para não se meter nisso. Entendi. Estou me divertindo muito aqui. Choumei riu enquanto lutava com o homem de madeira e o dragão de madeira, e ele estava falando sério. Revestido por uma armadura de cristal, ele não temia seus ataques de curto alcance. Kazuyama permaneceu imóvel, enquanto os orbes da busca da verdade atrás dele eram lançadas uma após a outra em linha reta à sua frente. Mesmo em seu estado simples e não transformado, Madara não ousou subestimá-los. Afinal, eles eram manifestações do poder dos 6 caminhos. Por mais arrogante que fosse, atacar de frente seria acabar com a própria vida. Liberação de madeira, técnica de clonagem de madeira. Madara não queria arriscar que suas sombras do limbo invadissem o local de forma imprudente, então escolheu outro método, clones. À medida que os clones de madeira se formavam, um Susanoo após o outro emergia do solo. Em segundos, dezenas de Susanoo azuis tomaram conta do campo de batalha. O desenvolvimento repentino chamou a atenção até mesmo do outro lado. Minato acabará de quebrar o Susanoo de Muren Uchiha com o Rasengan. Ao avistar o repentino enxame de Susanoo à distância, assustado, ele se teletransportou instantaneamente de volta com o deus voador do trovão. Inacreditável. As coisas estão realmente esquentando do lado de Kazuyama. Espere. O que é isso? Em meio ao mar azul de Susanoo, um lampejo de poder vermelho dourado chamou sua atenção. Não era Susanoo, afinal, e aquela forma.
Seria uma besta com cauda? Mas por que tinha essa aparência? Não foi só Minato, a atenção de todos se voltou para ele, e o que viram os deixou todos atonitos. Principalmente Kushina, cuja forma atual se assemelha quase exatamente àquela besta com cauda distante. Asas, caudas, um corpo semelhante ao de um inseto. 7 caudas. De onde veio? Kushina manteve suas correntes de selamento adamantinas firmes, mas seus olhos nunca se desviaram da besta com cauda distante. Com todos confusos, ela falou sem rodeios. Esse é o Kazuyama. Ele também é um Jinchuriki. O Jinchuriki dos 7 caudas. Concentre-se no inimigo à nossa frente. Não se distraia. Minato. Distraídos? Como poderiam não estar distraídos? As palavras de Kushina atingiram os Kaji como martelo, exceto Terumi, que já sabia. E Aiko e Konan também não ficaram surpresos. Eles já sabiam disso há muito tempo. Mas o Okage Namikaze Minato, o Kazekage Rasa, o Tsuchikage Onoki e o Raikage já ficaram boquiabertos, perplexos. Como isso é possível? Os 7 caudas sempre esteve em Takigakuri. Como Kazuyama Gekko pôde se tornar seu Jinchuriki? O Onoki imediatamente olhou para Yaiko e Konan. Um era o líder de Takigakuri. O outro era o de Amegakuri. Será que eles permitiram que Konoha tomasse sua besta com cauda? Será que ambos tinham enlouquecido? Mas quando ele procurou respostas, os dois simplesmente afirmaram. Takigakuri está ciente disso. Kazuyama e os 7 caudas compartilham um vínculo. Não nos opomos a que ele se torne seu Jinchuriki. Então, simplesmente continuaram a brigar, completamente indiferentes à própria declaração. Eles não faziam ideia de que Onoki estava prestes a tossir sangue. Konoha se escondeu bem fundo, hein? Pensar que agora eles têm tanto a raposa de 9 caudas quanto a de 7 caudas. Tique, Okage, você superou seus antecessores. Mesmo se a Shirama Senju voltasse à vida, ele o elogiaria. Hipócritas. Hipócritas absolutos. Digamos que Konoha não tem ambição, nem desejo de guerra, mas secretamente eles roubaram os 7 caudas. Muito bem, Namikaze Minato. Muito bem, Flecha Amarelo. E Kazuyama Gekko, que canalha. Minato ficou vermelho de vergonha. Distraído, quase foi atingido por Murin Uchiha e teve que se teletransportar novamente. Atordoado, ele se apressou em explicar. Lorde Tsuchikage, eu realmente não sabia nada sobre isso. E Konoha nunca tentou obter nenhuma besta com cauda. Isso deve ser algum tipo de mal-entendido envolvendo Kazuyama. Um mal-entendido? Um mal-entendido, seu idiota. A barba de Onoki praticamente se desprendeu do seu rosto em fúria. Ele se recusava a acreditar naquela desculpa, aquilo tinha que ser intencional. Chega, parem de discutir. Estamos enfrentando um inimigo poderoso. De que adianta essa briga? Olha só, ele está rindo de você. O Kazekage Rasa também tinha dúvidas, mas não se importava. Sua relação com Konoha era excelente, e Kazuyama chegou a ser professor de seus filhos. Com essa ligação, quem se importava com a besta de 7 caudas? E de fato, Murin Uchiha estava rindo, zombando deles. Essa é Konoha para você e ardilosa e descarada. Mas Onoki, não haja como se fosse melhor do que você. Só cães mordendo cães. Morrer, a lança de Longinus desceu novamente. Sua força esmagadora fez com que Onoki e o 4º Raikage se esquivassem às pressas. A lança maciça atingiu a barreira das correntes de selamento adamantinas, liberando ondas de chakra. Droga! Será que agora é mesmo a hora de vocês, seus idiotas, começarem a discutir? E daí se Kazuyama Gekko for um Jinchuriki? Ele não é o inimigo. Quem está bem na nossa frente, Murin Uchiha, é. Correntes de selamento adamantino. Kushina estava prestes a explodir de frustração. Ela só havia descoberto recentemente que Kazuyama era o Jinchuriki dos 7 caudas, e não achou que fosse grande coisa. Quem diria que esses idiotas reagiriam assim no momento em que descobrissem? Capítulo 800. Enquanto o ataque que escurecia o céu descia, Kushina cerrou os dentes. Ela não conseguiria resistir completamente ao poder explosivo liberado pelo Susanoo Perfeito. As correntes de selamento adamantinas eram uma técnica de selamento, não de defesa. Seu propósito era a supressão. Usá-las para defesa sempre seria difícil. Ei, Kushina, você já está desistindo? Você não era assim quando estava me reprimindo antes. Isso me irrita profundamente. Mostre um pouco da força que você deveria ter como membro excepcional do clã Uzumaki. A voz desdenhosa de Kurama apenas provocou ainda mais Kushina. Seus cabelos começaram a se eriçar sem que o vento os dominasse, e a aura que emanava de seu corpo tornou-se mais violenta. Até mesmo quem estava por perto conseguia sentir a pressão aumentando. Droga, Kurama. É fácil para você falar demais. Se você não gosta, então saia daqui e lute. Eu te desafio, vá lutar com ele você mesmo. Se você não tem coragem, então fique aí sentado e calhe a boca. Mesmo enfrentando um inimigo poderoso, Kushina manteve suas prioridades em ordem. Ela reprimiu sua raiva e se recusou a discutir com a raposa de 9 caudas. Era exatamente isso que Kurama queria. Ele estava ansioso para lutar a tempos. Afinal, o que havia de tão especial naquele falso Madara Uchiha? O poder de Kurama era inegável. Ótimo. Se você estiver disposto, eu também estou. Afinal, você é meu Jinchuriki. Aquele pirralho do Kazuyama não nos disse para confiarmos um pouco mais um no outro? Bem, escute bem. Depois de ativar o modo besta com cauda, derrotar um mero Susanoo será como jogar, acerte a toupeira. O coração de Kushina estremeceu ao ouvir aquelas palavras. Antes da batalha começar, Kazuyama revelou ser o Jinchuriki dos 7 caudas, o que levou a uma discussão entre 4 pessoas dentro do espaço mental. Graças a isso, ela finalmente conseguiu se comunicar com Kurama e acessar o modo besta com cauda, reformulando completamente sua compreensão sobre as bestas com cauda. Agora, vendo Kurama tão ansioso para entrar em batalha, como ela poderia recusar? Além disso, com as correntes de selamento adamantinas em seu corpo, conter Kurama foi fácil. Com a situação tão grave, ela não hesitou mais. Tudo bem. Kurama, vou confiar em você desta vez. O resto depende de você. Sem hesitar, Kushina liberou o selo dentro de seu corpo. Kurama observou as correntes adamantinas que o envolviam se dissiparem lentamente. Livre da opressão, seu chakra fluiu descontroladamente. Kushina, depois de todos esses anos, é uma sensação maravilhosa finalmente estar livre das correntes de selamento adamantinas. Aquele pirralho do Kazuyama. Acho que devo agradecê-lo. Vamos lá. Vamos dar uma luta de verdade a esse falso Uchiha. Sendo o mais forte entre as bestas com cauda, o chakra de Kurama superava em muito o dos outros. A energia que fora reprimida por tantos anos irrompeu de forma explosiva. Kushina sentiu o chakra avassalador, mas era diferente
diferente de antes. O chakra da raposa de 9 caudas que ela costumava sentir estava repleto de malícia. Mas agora, era puramente imenso, sem qualquer traço de ódio. Ao perceber isso, ela relaxou e permitiu que Kurama assumisse a liderança. Kurama compreendeu que Kushina agora confiava nele completamente, então não se conteve. Seu chakra imenso fluiu diretamente para ela. Kushina, que momentos antes estava vestindo o manto de besta com cauda, explodiu com um chakra aterrador no segundo seguinte. Rugido. Leve tudo, Kurama. Não preciso das suas ordens. Humano e fera finalmente se moveram como um só. Uma transformação em besta com cauda semelhante à de Shoumei estava em andamento, mas ainda mais grandiosa. Afinal, o poder da 9 caudas eclipsava em muito o dos 7 caudas. Kushina estava agora entrando em sua transformação completa em besta com cauda. Seu poder aumentou vertiginosamente. Sua postura defensiva desapareceu instantaneamente. Com um rugido estrondoso, ela estendeu a mão em direção ao ataque maciço que se aproximava. A raposa de 9 caudas, formada por chakra, estendeu suas garras para o céu, liberando seu chakra aterrorizante em uma única explosão. A força explosiva colidiu com o ataque de Susanoo, e o impacto fez o próprio céu tremer. Por um instante, o ar se tornou uma zona mortal, tão intensa que até mesmo Muren Uchiha foi forçado a recuar vários passos. Os olhos de Muren Uchiha brilharam de surpresa. Modo besta com cauda, hein? A raposa de 9 caudas faz jus ao seu nome. Que poder aterrador! Infelizmente, ao se opor aos Uchiha, você ainda se tornará um obstáculo em nosso caminho. Ele zombou e incitou Susanoo a lançar um ataque ainda mais feroz. Mas agora, transformada e fortalecida, Kushina não lutou mais. Ela atacou diretamente, enfrentando Susanoo em uma batalha violenta e espetacular. Todos os que estavam por perto ficaram fascinados com a cena, algo quase inédito. O Jinchuriki da raposa de 9 caudas. A raposa de 9 caudas, há muito considerada a personificação do terror. Inacreditável. Ela realmente consegue controlar a raposa de 9 caudas. Okage, Konoha está mesmo cheia de monstros. Onoki flutuava acima, retomando seus comentários sarcásticos de sempre, embora ninguém lhe desse atenção. O inimigo à sua frente exigia cada grama de concentração. Chega, Onoki. Pare de causar problemas. Com as coisas já nesse ponto, de que adianta? Rasa não aguentava mais. Aquele velho era irritante demais. Pare de ficar só olhando. Alguém já está liderando o ataque. Como Kage, vamos ficar aqui parados. Barreira de pó de ouro. As palavras de Rasa despertaram os outros de repente. Ataques vindos de todos os lados surgiram junto com seu pó dourado, mirando diretamente em Muren Uchiha. Kushina, tente derrubá-lo. Deus voador do trovão. Minato se teletransportou para o lado de Kushina, mas no instante em que apareceu, a imensa pressão de chakra quase o dominou. Kushina reagiu instantaneamente. Um tentáculo de chakra amarelo carmesim puxou Minato em segurança para dentro de sua forma de besta com cauda. Minato, cuidado, acabei de aprender a controlar a transformação. Ainda não estou totalmente estável. Chegar tão perto assim é perigoso. Minato apenas deu uma risada sem graça, completamente indiferente. Rodeado pelo chakra da raposa de 9 caudas, ele não pôde deixar de admirar seu poder avassalador. Kushina, como você conseguiu isso? Não fui eu, Kazuyama ajudou. Eu já sabia que ele era um Jinchuriki antes da batalha. Minato, aquele desgraçado, depois de eu tê-lo tratado como um irmão. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.